Então aquilo meio que virou a chave em mim. Eu falei, não, eu preciso buscar outras formas de ganhar dinheiro. Eu já conhecia sobre milhas, né? Eu comecei a estudar sobre milhas em 2019, foi uma época que assim, eu estava bem endividado, devia em torno de 100 mil reais na época. Caramba! Tinha uma dívida de 100 mil reais em 2019. Quando eu conheci as milhas, e foi assim, mudou minha vida. Eu digo que as milhas mudaram minha vida, porque era a oportunidade que eu tinha de fazer uma renda extra, comecei a estudar. Não tinha nem dinheiro para pagar um curso na época, era 300 reais um curso, eu não tinha condições. Imagina, devendo 100 mil reais. Depois de 1 ano e meio, no final de 2020, eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Caramba. 100 mil reais de dívida. Olha só. Graças a essa renda extra das milhas. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fora da Caserna, essa série de lives em que eu entrevisto ex-militares de carreira que deram baixa para seguir o propósito que definiram para suas vidas. Essas pessoas vêm compartilhar conosco um pouco da sua experiência com esse processo tão delicado e desafiador chamado transição de carreira. Hoje eu vou conversar com o Fábio e ele era capitão do Exército e atualmente ele é empresário. E hoje ele vai compartilhar conosco toda a sua experiência com transição de carreira. Vou chamar o Fábio aqui. Olá, Fábio! Boa noite! Boa noite! Como é que você tá? Tudo bem? Muito prazer em conhecê-lo virtualmente aqui. Muito prazer, Bárbara. Show de bola. Obrigado pelo convite, né? Contar um pouquinho da minha história, como você estava contando aí, né? Falar um pouquinho da transição de carreira, que não é algo simples. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje aí. Exatamente. É um processo desafiador, delicado, mas possível, né? Você está aqui, eu estou aqui para provarmos que é totalmente possível. Exatamente. Tudo que eu puder acrescentar aqui para a galera, com certeza a gente vai estar à disposição nesse período aqui. Espero que quem estiver aqui na live, quem acompanhar até o final, possa sair de alguma forma transformado, mudado de alguma forma e que sirva aí para alguma coisa na vida da pessoa. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Então vamos lá, Fábio. Gostaria que você compartilhasse conosco inicialmente, né, o processo. Como foi para você a escolha da carreira militar? Né? Era o seu sonho entrar? Como foi esse processo para você escolher ingressar na carreira militar? Beleza, bom, vamos lá. Então, primeiro, se tornar militar nunca foi um sonho para mim, né? Show de bola, vamos lá. Então, contar um pouquinho da minha história, né? Então, sou de origem humilde lá no Rio de Janeiro, fui nascido e criado no subúrbio do Rio. Então, eu não tinha um sonho, para ser bem sincero, quando eu era pequeno, não tinha um sonho assim, de algo que eu queria para minha vida, né? Eu queria dar uma condição melhor para os meus filhos, né? Para minha mãe, que me criou sozinha, sem a presença de um pai, dar uma condição melhor lá no futuro. E fazer a prova para a SpaceX na época era essa solução, né? Porque eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, eu estudei minha vida inteira em escolas públicas, então para passar no vestibular também não seria fácil. Então eu falei, cara, eu consigo sentar aqui, estudar, me dedicar, passar nessa prova, né? E lá na frente, depois de 5 anos, eu vou ter ali a minha estabilidade, né? Que hoje eu já vejo de outra forma, mas naquela época a estabilidade para mim era um sonho, né? Eu vou ter o meu salário garantido todo mês ali, certinho. Então foi isso que mais me chamou a atenção. Então eu vi essa oportunidade, né? E abracei, estudei muito. Então, no ano aí de 2010, eu estudava em torno de 14 horas por dia. Era um negócio acima do normal. Eu estudava muito, porque eu tinha aquele objetivo. Eu sabia que se eu não passasse na primeira oportunidade, eu não ia querer ter a segunda, a terceira, porque eu sou assim. Eu gosto de tentar uma vez, fazer. Então, eu estudei para passar realmente. E aí, em 2010, passei na prova lá. E o que mais me chamou a atenção foi isso, essa parte realmente da estabilidade. E aí, fui lá para Campinas, fiquei lá em 2011, fui para Amanda depois de 2012, me formei em 2015. E aí pude começar a gozar daquela tal estabilidade que eu sonhava lá atrás. Mas não era um sonho por ser militar, era um sonho por ter estabilidade e poder dar uma condição melhor para meus filhos, para minha mãe, etc. Sim. E uma porta de entrada muito boa, né? Para você começar ali no mercado de trabalho, é uma boa oportunidade para você, né? Sim, com certeza. Eu passei na prova com 18 anos ali, eu tinha trabalhado em alguns lugares antes também, como estagiário e tal. Mas assim, ganhava 500 reais, então não dava para nada. Compara, então, era uma oportunidade ali de ter moradia, de ter um soldo, de ter proximidade com outras pessoas. Então, foi uma oportunidade que eu vi ali e abracei. Legal. E a sua família interferiu nessa escolha? Sua mãe te apoiou ali? Como é que foi esse processo também? Sim, minha família toda apoiou. Então, na época, meu avô ainda era vivo. Então, meu avô ele foi soldado do Exército. Então, quando eu falei que queria ser militar, para ele foi festa, né? Então, ele ficou muito feliz. A minha mãe, pela questão da estabilidade também, viu ali uma oportunidade de eu conseguir ascender socialmente e poder também lá na frente ajudar ela. Então, minha família, de forma geral, todos me apoiaram, né, em tentar a carreira militar.
sempre fui criado na rua, assim, então sempre joguei bola, então a parte física era tranquilo para mim também, não era um impeditivo. Então era só realmente estudar, né? Correr atrás do prejuízo ali de anos de escola pública, mas deu certo. Legal. E você pesquisou muito, Fábio, para ingressar nessa carreira? Então, menos do que eu deveria. Assim, na época, né? Não que eu seja velho, mas assim, 2010 não era igual hoje em dia, né? Não tinha tanta Sim, informação quanto hoje em sim. dia. A internet ainda era bem menos explorada. Então, Uhum. eu pesquisei mais assim, conversando com pessoas que estavam lá dentro, ou pessoas que já tinham se formado, para entender um pouco melhor como funcionava. Eu na internet pesquisei também, mas não tinham tantas fontes, como eu falei, não tinham tantas fontes de consulta como hoje em dia. Sim. Então eu não tinha a noção exata de como era lá dentro. Tinha uma ideia, né? Eu fui me Uhum. surpreendendo com o passar dos anos lá dentro. E eu ia te perguntar, né, sobre o que você pesquisou, o que você encontrou, né? O que você foi ali de expectativa lá para dentro da carreira militar. Cara, então, a expectativa que eu tinha, eu não sabia que tinha tanto estudo, né? Entre aspas, assim, Uhum. porque eu lembro na AMAN que tinha umas épocas lá que tinha prova toda semana. Sim. Então eu achava que era muito mais físico e muito menos intelectual, sabe? Eu não Uhum. imaginava que tinha prova, tinha semana, que tinha duas provas na mesma semana, né? Sim. Eu imaginava que a gente ficava só realmente na parte física, de fazer atividade física o dia inteiro. E não é, lá dentro tem uma rotina, né? Você faz Sim. atividade física diariamente, mas são 2 horas ali por dia. O resto do dia são aulas, palestras, atividades mais voltadas para o intelectual. Eu não tinha essa noção, eu achava que eram pouquíssimas aulas, pouquíssimas provas e era muita atividade física. Então, isso foi uma das coisas que assim, me surpreendeu lá dentro, que eu achava que era bem diferente nesse sentido, sabe? Entendi, entendi. E você também fez a associação do Exército, né? Então você É, pensou que era ali o físico no talo, é. né? Aí uma coisa também que eu não sabia, que eu não imaginava, é que lá dentro da AMAN é muito hierarquizado, digamos Uhum. assim. Tipo, os cadetes lá, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, achei que era igual em faculdade, sabe? Todo Sim. mundo junto, todo mundo a mesma coisa, todo mundo igual. E não, lá é o lugar onde tem mais hierarquia do exército dentro da AMAN, né? O cadete do Já primeiro tem que tratar começa o ali a cadete, doutrina, né? o cadete do primeiro tem que tratar o cadete do segundo ano como se fosse um general, praticamente. Aham. E aí, quando você se forma, vai para os quartéis, você vê que não é nada daquilo. Tem a disciplina ali, tem o respeito, mas nem se compara com o que é lá dentro. Então, foi uma outra coisa que me surpreendeu muito. Quando eu cheguei lá, via assim, por exemplo, eu entrei numa idade mediana, né? Não entrei nem Aham. muito novo, nem muito velho. Tipo, o mais novo da minha turma entrou com 15, eu entrei com 18. E o mais velho Sim, entrou com 22. Então, assim, eu tava no meio ali. Então, sim. tinha um cadete, quando eu tava no primeiro, tinha um cadete do segundo e do terceiro, que eram mais novos do que eu. E eu tinha que chamar o cara de senhor, tinha que, pô, ter maior respeito. Então, aquilo ali pra mim, pra mim que veio vindo do mundo civil totalmente, era muito diferente, muito estranho. Né? Sim. Fui me adaptando com o tempo lá Sim. dentro. Esse negócio que você falou da diferente de faculdade, tinha um suboficial da sargentiação do meu esquadrão, né? Porque eu fui da EAR, da Escola de Especialistas de Aeronáutica, para quem não sabe. E aí ele falava assim: aqui não é facu. Ele vivia falando isso, era o bordão dele: aqui não é facu, justamente para entrar na mentalidade que era totalmente diferente de uma faculdade, né? Quem tá de fora não tem essa noção, né? Quem tá de fora acha que é como se fosse uma faculdade, mas é realmente muito diferente. Muito, totalmente diferente. E como era o seu dia a dia, Fábio, lá dentro da. Depois que você se formou também, né? Tem aquele período ali de escola de formação que a gente sabe que é bem intenso. Mas depois que você se formou, como era o dia a dia na sua profissão militar? Então, aí quando eu me formei, as coisas melhoraram um pouco, né? Aquilo que eu Uhum. falei, os 5 anos lá ralando para ter a tal da estabilidade, para ter um salário digno ali. Então, quando eu me formei, eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul. É, nada a ver, né? Eu do Rio de Janeiro, fui para o Rio Grande do Sim, Sul. Mas, assim, para quem não sabe, quando a gente termina lá o curso, a gente escolhe as vagas, de acordo com a classificação. Tinha vaga no Rio de Janeiro, eu não queria ir para o Rio de Janeiro, né? Das opções que tinham ali para mim, a que mais me agradou foi o Rio Grande do Sul. Então, eu fui lá para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? 2016, 4º Batalhão Logístico. Então, comecei minha vida lá. Então, assim, é uma rotina totalmente diferente da formação. Você chega 4h30 e acaba o expediente, você volta para casa. Aí você fala assim, ué, é tão fácil assim? Não é uhum. possível. Porque na formação você fica até 8, 9, 10 da noite estudando, fazendo prova, tendo atividade. Aí quando você se forma, você dá uma relaxada nesse sentido de as coisas serem como uma rotina de um trabalho. Então não Uhum. muda muito de um trabalho de escritório, de um trabalho qualquer como outro, né? Porque Sim, eu sou de logística, né? Sou de material bélico. Então, talvez para o cara que é de infantaria, de cavalaria, algumas coisas sejam um pouco diferentes na rotina. Mas para a sim. gente de logística, assim, é bem parecido com uma empresa. Então, de manhã cedo, a diferença é que de manhã cedo tinha atividade física, né? Educação física ali, 8 horas da manhã. A partir das 9h30 ali, ia para a sessão, trabalhava dentro da sessão ali, pausava
pro almoço, depois voltava à tarde, e 4h30 acabava o expediente. Então, foi uma rotina que, assim, para quem vem daquela batida ali de formação, de escola, assim, é bem de boa, né? Quando você se forma, é bem tranquilo. Então, me adaptei muito fácil. Gostei bastante do Rio Grande do Sul, então fiz muitas amizades lá. O pessoal do Rio Grande do Sul tem um pouco a fama de ser um pouco mais fechado, mas eu não achei. Eu achei que eu fui muito bem recebido lá, fiz muitos amigos, fiz 2 anos Legal. lá, né? E acabei saindo de lá porque eu já tinha ficado 5 anos de formação e aí já estava 2 anos lá e estava com saudade da minha família, estar mais perto da minha mãe, da minha irmã e tal. E aí resolvi pedir a transferência para o Rio de Janeiro. E aí no meu 2º ano lá eu pedi a transferência e aí eu fui nomeado para ser instrutor da Escola de Sargento de Logística, lá do Rio de Janeiro. Então eu participei da formação lá de 2 turmas de sargentos, 2018 e 2019. Fui lá instrutor da parte de armamento, lá de material bélico. E aí é isso. Aí depois fui transferido para São Paulo, depois de 2 anos, que é onde eu estou agora. Foi onde eu encerrei minha carreira aí, meus 12 anos de carreira no Exército. No meu 4º ano aqui em São Paulo. Não, 20, 21, 22. Meu 3º ano aqui, que foi no ano passado, eu decidi, pela minha demissão, para seguir aí a minha vontade, que era cuidar dos meus próprios negócios. Eu tinha aberto algumas empresas. Chegou um momento aí que foi um divisor de águas. Eu falei, cara, ou eu me dedico às minhas empresas, ou eu me dedico ao quartel, à vida militar. Como eu falei, não foi algo que era sonhado, não era um desejo, nada, né? Fez muito mais sentido para mim deixar de lado e viver o que eu estou vivendo hoje, que é dos meus negócios, das minhas empresas, do digital aqui do Instagram, assim por diante. Sim, legal, legal. E Fábio, me diz uma coisa, qual era o ponto assim que mais te incomodava dentro da carreira militar? O que mais me incomodava era a questão da liberdade, né? A falta da liberdade, na verdade, né? Que a gente não tem. E assim, na verdade, em CLT nenhum tem liberdade, mas no Exército essa liberdade ele é um pouco não, ela é bem mais restrita, né? Você já viveu isso também, sabe como que é. Então, uma coisa que me marcou muito, eu lembro nos meus últimos meses na ativa ainda, eu precisava tomar a vacina do Covid, né? A 2ª dose. Eu falei pro meu subcomandante que eu ia tomar a vacina no dia seguinte. Ele falou que não. Não, você não vai. Você vai só outro dia. Não, como assim, coronel? Eu preciso tomar minha vacina para me imunizar, é a ordem, todo mundo tem que tomar vacina, não existe isso. E não, amanhã você não vai, você vai outro dia. Aquilo me fez refletir, né? Cara, isso, eu não tenho liberdade nem para decidir quando eu posso vacinar, né? E o cara ainda queria que eu tomasse a vacina no posto de saúde que ele queria, que era o próximo do quartel. Eu falei, não, eu vou tomar no posto perto da minha casa. Não, você vai tomar no posto tal. Então, assim, essa restrição de liberdade para mim pegava muito. Sempre foi algo que muito me incomodou. E nos últimos anos, ali, quando eu criei minhas empresas, eu fui vendo que, assim, o mundo dos negócios aqui fora é totalmente diferente. Né? Cada um é livre para fazer o que quer, trabalhar de onde quiser, quando quiser, a hora que quiser. A diferença é que se você trabalhar mais, você vai ganhar mais, vai ter mais retorno. Se você botar menos energia, vai ter menos retorno. Basicamente é isso. Lá dentro, não. Lá dentro, independente de qualquer coisa, você tem que fazer o que está sendo mandado, na hora que está sendo mandado. Você tem que ir para uma missão, você vai para uma missão, não interessa. Né? Eu lembro que também no meu último ano, no ano passado, queriam me mandar para uma missão lá no Centro-Oeste para eu ficar 10 dias longe de casa. 10 não, mais, que não, uns 12 dias. Eu tinha um filho bebê com menos de 1 ano e um outro filho com 1 ano e pouco. E minha esposa também era militar, né? É militar ainda. Então, assim, eu ia deixar minha esposa com dois bebês em casa, tendo que cumprir expediente. Assim, uma coisa totalmente impensável e queriam fazer isso. Eu consegui depois ali conversar, não ir, mas assim, esse era o desejo da galera. Então, a falta de liberdade total era o que mais me incomodava. Assim. Entendi. E o que você mais gostava dentro da carreira? Então, o que eu mais gostava, na verdade, não tem muito a ver com a carreira, né? Mas tem a ver com o ambiente. Então, as amizades que eu fiz lá foram muito boas. Então, assim, eu não sei por que exatamente, mas as amizades que você faz nesse ambiente, não sei se você tem essa mesma impressão. Sim. É uma amizade que fica mais forte. É o espírito de corpo. Eu acho que por passar pelas situações e tal, tem essa compreensão maior e essa união também. Eu acho que é isso. Pelas situações que você passa lá dentro, você tem que se juntar com alguém para ter força para conseguir. Então, o que eu mais gostava era isso, eram as amizades. Então, a galera que se formou comigo, mesmo eu tendo saído, até hoje estou no grupo da turma, troco ideia com a galera, marco, às vezes tomo uma cerveja, estou junto. Então, o que eu mais curtia era isso, era essa amizade, esse ambiente, né? Que, assim, eu, sendo bem sincero, tinha mais, assim, com meus pares, né? Tipo, eu era tenente, com os outros tenentes, quando eu era capitão, com os outros capitães, e com subordinados. Com superiores eu nunca tive muita amizade, assim, eu sempre fui esse negócio da liberdade, né? Então, eu nunca fui muito disciplinado, assim, eu nunca aceitei muitas coisas como deveria lá dentro, então... Até eu lembro também, uma coisa que foi muito marcante para mim, no meu penúltimo ano, 2021, eu fui numa sessão com a psicóloga, né? Fui conversar com ela ali, fazendo terapia. E eu expliquei para ela tudo que me incomodava, tudo que tava passando na minha cabeça. Aí ela concluiu algo que eu já
já sabia, mas assim, tava tão internalizado que eu assim, nem lembrava disso. Sim. Ela falou, cara, a solução pra você é só uma: sair do exército. Pelo que você tá falando aí, você não tem perfil nenhum pra estar lá, você não, assim, não tem sentido nenhum você continuar. Sim. E aí eu olhei pra dentro de mim, lá no fundo, falei, caraca, eu sempre soube disso, mas tava tão guardado essas chaves. Ela falou um negócio tão simples que, assim, aquilo ali reacendeu algo que eu já pensava há muito tempo e foi o começo do fim, digamos assim. E eu ia perguntar justamente isso agora, né? Como foi seu processo de decisão para você pedir baixa? Se você também decidiu sozinho, se teve um consenso, se foi alguém que falou, cara, sai, é isso aí. Você, opa, comprei essa opinião porque eu já estava querendo ela. Como é que foi? Quando você também decidiu de fato, você só comunicou ou você ainda ficou pedindo um conselho ou outro? Então, em 2020 foi quando eu comecei a empreender, né? Na pandemia, nasceu meu primeiro filho. Foi quando a ficha caiu de que com o meu salário, apesar de ser um salário bom na época para o padrão de vida do brasileiro, eu não ia poder dar para meu filho o que eu queria, né? Nem perto do que eu imaginava. E eu não tinha essa noção porque eu não tinha filho, né? Meu filho nasceu no meio de 2020. Então, quando eu fui pesquisar pela primeira vez o preço de uma creche, eu falei, cara, que isso? Surreal. Tudo bem, eu moro em São Paulo, é mais caro. Mas ainda assim, eu tinha gostado de São Paulo, não queria sair daqui. Então eu falei, cara, com o salário que eu ganho hoje como tenente na época, eu vou conseguir dar uma vida confortável pro meu filho, mas sem luxo, sem nada demais. Então aquilo meio que virou a chave em mim. Eu falei, não, eu preciso buscar outras formas de ganhar dinheiro. Eu já conhecia sobre milhas, né? Eu comecei a estudar sobre milhas em 2019, foi uma época que assim, eu estava bem endividado, então eu devia em torno de 100 mil reais na época. Caramba! Tinha uma dívida de 100 mil reais em 2019. Quando eu conheci as milhas, e foi assim, mudou minha vida. Eu digo que as milhas mudaram minha vida, porque era a oportunidade que eu tinha de fazer uma renda extra, comecei a estudar. Não tinha nem dinheiro para pagar um curso na época, era 300 reais um curso, eu não tinha condições. Imagina, devendo 100 mil reais. Então, aprendi sozinho, corri atrás em YouTube, páginas de Instagram, blogs, fui estudando, conversando com pessoas que já sabiam. E ali eu comecei a aplicar milhas, aplicar as estratégias, acumular milha e tal, vender, não sei o quê, usar as estratégias. E depois de 1 ano e meio, no final de 2020, eu consegui quitar todas as minhas dívidas. Cara, 100 mil reais de dívida. olha só. Graças a essa renda extra das milhas. Então eu falei, cara, associei essa minha virada de chave com a questão do meu filho ter nascido. Falei, cara, então eu preciso empreender com milhas. Porque até então não era um negócio, né? Era assim, era uma renda extra que eu fazia. Mas aí quando eu vi que aquilo realmente mudou minha história e ao mesmo tempo nasceu meu filho, eu precisava ter mais recursos, falei, cara, eu preciso empreender. Aí eu olhei para as milhas e falei, cara, isso aqui me fez sair de uma dívida de 100 mil reais. Eu quero empreender. Por que não empreender com milhas? Sim. Foi quando o quebra-cabeça montou a minha cabeça ali e eu falei, cara, é isso. E aí eu falei, se isso mudou minha vida, eu posso ajudar a mudar a vida de outras pessoas com esse conhecimento. Aí criei essa página aqui, né, aprendendo sobre milhas, comecei a ensinar sobre milhas na internet, né? E foi quando eu comecei a empreender. E aí ali no segundo, no terceiro mês que eu estava empreendendo, eu já tive um retorno mensal maior do que o meu salário. Eu já pensei, cara, olha só, em 2 meses, 3 meses, eu tô tendo um resultado muito bom. E aí fui botando energia naquilo ali, fui botando energia, né? E meus ganhos foram aumentando. E aí eu falei, cara, agora é só eu continuar botando bastante energia, estudando, né? Ensinando outras pessoas, procurando criar outros negócios, que sair vai ser questão de tempo. E aí foi um processo, né? Foi rolando, foi rolando. E aí foi a história que eu contei. Em 2021 eu tive essa conversa lá com a psicóloga. Tive uma conversa também com o meu antigo comandante, que eu considero que é um grande amigo, né? Um dos poucos assim superiores que eu tinha realmente amizade, que eu gostava. Não gostava demais, o cara frequentava minha casa, assim, um cara de outro planeta. Me apoiava muito nos meus projetos na internet, fez meu curso de milhas na época. Né? Imaginável, o cara, meu comandante do quartel, pagou meu curso de milhas para fazer. Olha só, aí você vê, né? O Bruno Perini fala isso. Não é a frase dele, mas ele fala tanto que eu já associo a ele, né? Que o dinheiro é o elogio mais sincero. Né? Então, a pessoa depositar ali o dinheiro realmente no seu trabalho significa que ela realmente tá te elogiando ali sinceramente, né? E eu falei, não, coronel, que isso? Pode assistir de graça. Ele, não, eu faço questão de pagar. E pagou, assistiu, na época meu curso era ao vivo, né? Assistiu o curso. Então, ele conversou muito comigo nesse mesmo sentido da psicóloga, mesmo sem ter falado com a psicóloga, na psicóloga de fora do quartel. Ele falava isso pra mim, ele falava, cara, repensa se teu lugar é aqui mesmo. Pô, tu tá fazendo um trabalho brilhante lá fora, tendo um retorno absurdo. Aqui dentro dá pra ver que você não faz muito sentido você estar aqui. Dá pra ver que você não gosta, que você tá mal. Então, sempre conversou muito comigo. Então, me ajudou muito nesse processo de virada de chave. Mas eu ainda não tinha coragem, sabe? Eu sabia que tudo isso estava certo, mas a gente sabe, dá o medo, né? O medo é inerente ao ser humano. Todo mundo tem medo. Medo de dar errado, medo de não dar conta, medo de deixar meus filhos passarem qualquer tipo de necessidade.
Então foi um processo bem doloroso, em 2021, 2022, né? E aí eu lembro que no meio de 2022, criando outros negócios e tal, eu lembro que um dia veio na minha cabeça assim, cara, eu sou capaz, com os meus conhecimentos, com as minhas habilidades, de gerar uma riqueza milhões de vezes maior do que eu recebo mensalmente no Exército, vendendo a minha hora, né? Indo lá e vendendo a minha hora todo dia para receber ali um valor, né? E aí foi uma outra que virou muito a minha chave, esse pensamento de que, cara, eu sou capaz, eu sei que eu sou capaz. Então, confiar na gente faz muita diferença. Então, ninguém tem coragem de largar uma carreira dessa se você não confiar que você é capaz. Exato. Então, parece coisa de coach, né? Mas não é realidade. Isso mudou muito meu jogo. Eu falei, cara, é verdade, eu sou capaz. Então, assim, enquanto eu tiver saúde, eu sei que eu tenho capacidade de criar diversos negócios e ganhar dinheiro de inúmeras formas possíveis. E, de preferência, ajudando outras pessoas, o que é melhor ainda, né? E o checkmate, para mim, foi quando eu vi numa palestra, não lembro se foi numa palestra, se foi num Reels aqui do Instagram, alguém falando para você pegar ali o valor que você recebe por mês e dividir pelas horas que você vende, né? Tipo, eu vendo, sei lá, 100 horas do meu mês pro exército e ganho 10 mil reais. Quanto tá valendo minha hora? Cara, quando eu fiz essa conta aí, foi o checkmate. Falei, não é possível. Não é possível que eu tô vendendo minha hora tão barata assim. Aí eu falei, cara, não, agora não tem jeito. Aí, inicialmente, eu queria pedir licença, né? Que a gente, depois de ter estabilidade, pode pedir licença. Tem muita gente, inclusive, na internet que fala que pediu demissão, ela pediu licença, na verdade. Sim, né? sim. A galera bota a cara, não, porque eu pedi demissão, mas é mentira. Sim. Pediu licença só. Pediu eu não, licença. pedi demissão. Eu tinha essa ideia de pedir licença inicialmente. E eu pensei muito, falei, cara, mas se eu pedir licença, eu vou ter o plano B. Eu não quero ter o plano B. O plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. E aí eu tomei a decisão de realmente pedir demissão. E todo mundo, cara, que loucura, não faz isso, pede a licença. Não, demissão. Aí entrei com o processo, demorou um mês mais ou menos ali. E aí, depois do nascimento dos meus filhos, um dos dias mais felizes da minha vida, quando eu vi meu nome lá no Diário Oficial, lá, demitido, cara, agora vou poder viver o que eu tava sonhando já há algum tempo. E aí tem aí, nesses últimos 8 meses, vivido isso daí. Legal. E a sua família apoiou super essa decisão, Fábio? Sua esposa, sua mãe, como foi? Ninguém apoiou super, na verdade. Nem eu no início apoiei super, né? Para eu apoiar super foi um processo. Mas assim, depois de um tempo eu fui convencendo a galera, né? Eu fui mostrando que, cara, realmente não fazia sentido eu estar ali, infeliz do jeito que eu estava, vivendo uma coisa que eu não queria, sendo que eu já tinha visto que eu tinha outras habilidades que eu podia usar aqui fora, empreendendo, criando novos negócios. Exato. Né? Assim, mas para eu convencer a galera foi, assim, eu não tive que convencer ninguém, né? Foi uma decisão minha, mas assim, para a galera começar a me apoiar foi árduo, mas no final, quando eu saí, já tava todo mundo me apoiando, entendeu? Exato, e eu falo sempre isso também tanto nas lives quanto nos processos de coaching que eu faço de carreira, eu falo isso, que às vezes a gente fica esperando o apoio das pessoas, né? E não que seja ruim você ter o apoio ali, é muito bom quando você tem esse apoio, esse suporte. Mas, de fato, é chamar a responsabilidade para si, entender que você é responsável pelos resultados da vida que tem levado, né? E entender que se você não se decidir, você demonstra muita insegurança, as pessoas têm mais dificuldade também de te apoiar. Agora, quando você tá acreditando ali em você, demonstra isso também, as pessoas passam, opa, ele tá falando sério, não tá brincando não, né? E além disso, o comprometimento com aquilo que você realmente falou que ia fazer, né? Você olhou ali e falou, não, cara, vou fazer isso aqui dar certo e vou fazer isso aqui dar certo. Não tem a opção B, né? Não tem o plano B. É o plano A e é isso aí. E o que te levou a... E quando você começa a dar os resultados, aí fica tudo muito mais fácil, né? Então as pessoas vão te apoiar. Então... por si só. Então quando você não tá dando, quando você toma uma decisão, se você não estiver tendo resultado, dificilmente alguém vai te apoiar. E mesmo que você já dê resultados, mesmo assim vai ser mais difícil. Sim. Você vai ter que dar muito mais resultados depois, e aí o apoio vem. Mas assim, dependendo de apoio de qualquer um, para você tomar decisão, não rola, né? Como você falou, claro que é muito melhor você tomar uma decisão dessa com a galera te apoiando. Sim. Mas assim, sinto informar para quem está do outro lado aí que dificilmente você vai ter esse apoio. Você vai ter que conquistar esse apoio, né? Mostrando seus resultados ali. E assim, cada um tem a sua vida, né? Ter o apoio dos outros é bom, mas quem sabe de onde o calo aperta é você. Quando você tomou essa decisão, seja firme e vá atrás, porque quando você colhe é muito top, né? Depois que você está colhendo. E na hora de plantar é mais complicado, mas quando você já está colhendo, que é a fase que eu estou agora, continuo plantando, é óbvio, mas quando você começa a colher os resultados, fica muito mais fácil da galera olhar e falar, não, você tomou a decisão certa. Eu lembro que até minha esposa brinca comigo de vez em quando que
fala que depois que eu saí do exército eu sou muito mais sociável, converso mais com as pessoas, que era uma pessoa um pouco mais fechada, né? Então, assim, as pessoas veem, quando você está no lugar certo, está no lugar errado, é perceptível. É perceptível. Então, as pessoas, com o tempo, vão ver aquilo ali que você realmente tomou a decisão certa, independente de qualquer coisa. Com certeza. E, além disso, Fábio, tem o fato de que a família, ela não apoia, né? Também ela fica com aquele receio por proteção. Ela teme, né? Não é nem porque é por maldade. Ai, minha família não me apoia, minha família é ruim, meu marido é ruim, minha mulher... Não. É porque eles te amam tanto, né? Que eles querem te proteger. Que nem a mãe, os pais. Você é pai, eu sou mãe. Com os filhos, né? Não, não faz isso, não, você vai cair, você vai machucar. Então, é aquele instinto natural de proteção mesmo. Tem medo de você tomar uma decisão que vá doer demais, né? Seja uma decisão muito errada. Então, essa falta, essa ausência de apoio também se dá por conta disso. Uma coisa que é legal também as pessoas perceberem, né, nesse momento, é assim, saber que quem está do lado de fora, as outras pessoas, não estão dentro da sua cabeça, não sabem o que você está pensando. Não sabem se você está tomando uma decisão por impulso, se você está tomando uma decisão porque você está passando por algum transtorno, por algum problema psicológico. As pessoas não sabem. Então, só você mesmo sabe se aquela decisão está sendo realmente pensada, né? Se não for uma coisa que você, por impulso, tô de saco cheio disso aqui, vou sair. Não. Você sabe que aquilo ali não é, mas quem está de fora não tem essa noção. Então, às vezes, por isso tem também, como você falou, esse instinto de querer proteger. Exato. Então, é o que você falou, olhar com bons olhos ali, mas não deixar de tomar nenhuma decisão, porque alguém não está apoiando, mesmo que sejam pessoas muito próximas. Exato. E o medo existe, né, Fábio? Tanto do lado da família quanto do nosso, né? Quem toma decisão também tem medo. Todo dia, depois que sai, até hoje. Tem dia que eu não vendo tanto, eu não tenho tanto resultado naquele dia, eu falo, caraca, que doideira, se eu não tiver resultado, eu não tenho retorno, é isso. Mas assim, a vida tem muito mais graça, né? Quando a gente precisa correr atrás do que só ficar lá cumprindo expediente, esperando e no final do mês receber o dinheiro. Exato. A vida tem muito mais emoção desse jeito. Eu tô gostando, pelo menos. Que legal. E você acha que o que te levou, de fato, a empreender realmente foi essa necessidade inicial de pagar as suas dívidas ali? E depois você foi gostando desse ramo, foi gostando dessa área? Isso que você acredita que te levou a empreender, de fato? Eu não tinha nem noção do que era empreender, porque eu nunca tinha empreendido. Uhum. Tem gente que fala, não, eu tenho espírito empreendedor desde criança. Eu não tenho. Uhum. Nunca empreendi. Eu comecei a empreender justamente porque foi o que eu falei. Quando nasceu meu primeiro filho, eu vi que o meu salário, na época como tenente do Exército, não ia dar condições de eu dar para ele o que eu queria. E eu imaginava que daria. Quando eu me formei, eu falei, não, quando eu tiver um filho, ele vai ter tudo que eu imaginava. Aí quando eu vi o preço de creche, a primeira coisa que eu falei, não vai dar certo. Sim. Então, isso foi uma coisa que assim, virou muito a minha chave, a questão do meu filho. Então, né, tem muita gente que fala isso, não vou ter filho por causa da minha carreira, por causa da minha empresa, porque, cara, se eu não tivesse tido meu filho, provavelmente eu não teria tido essa virada de chave. Então, nasceu meu primeiro filho, me ajudou muito a virar a chave, né? E aquela questão que eu falei também, que eu consegui com as milhas, depois de 1 ano e meio, sanar todas as minhas dívidas, chegar no zero. E eu falei, cara, como que em 1 ano e meio eu saí do menos 100 mil pro zero? Cara, é um resultado surreal. Eu vou ensinar isso para as outras pessoas, né? E aí foi quando eu juntei o útil ao agradável, a vontade de empreender para ter esses ganhos, entre aspas, né, ilimitados, que empreendendo você consegue ter ganhos que, se der certo, você vai ganhando cada vez mais, né? E com essa questão do meu filho. Então, eu juntei o útil ao agradável e comecei a empreender. E, cara, foi paixão à primeira vista, né? Parece até que, às vezes, eu até falo, cara, será que eu sou viciado em trabalhar? Porque eu gosto muito do que eu faço. Então, eu busco hoje criar novos negócios e todos relacionados a alguma coisa que eu gosto. Eu olho para mim mesmo e falo, cara, eu passei 12 anos fazendo uma coisa que eu não gostava. Trabalhando com uma coisa que eu não gostava. A partir de hoje foi uma promessa que eu fiz para mim mesmo. Em outubro do ano passado, aconteceu o meu nome no Diário Oficial. Cara, daqui para frente, eu só vou escolher trabalhar com o que eu gosto. Eu sou o dono da minha vida, eu sou o dono do meu tempo. E, assim, eu vou buscando. Eu adoro viajar, então eu tenho minha agência de viagem, eu tenho meu curso de milhas, dou mentoria para outros empresários de milhas. Eu amo carro, agora eu comecei a arrematar carro em leilão. Tô arrematando carro em leilão. Porque eu amo carro. Então, eu fico lá olhando o carro, cara, para mim é uma diversão. Eu tô ganhando dinheiro e tô me divertindo. Sim, então... e tudo voltado para os seus interesses, né, Fábio? Tudo assim, cara, eu me interesso por isso, eu gosto disso, eu vou ali, eu tenho habilidade também para desenrolar, para fazer, para resolver, né? Tem minhas preferências também, por exemplo, o carro é uma preferência, né? Então, você tá sempre ali abraçando aquilo que tem a ver de fato com você. Isso é muito importante também no processo vocacional, eu gosto de pontuar bastante isso também. Além da importância extrema de você fazer o que você ama, né? Cara, isso faz toda a diferença. Aliás, você amar o que você faz, né? Porque eu sempre falo isso também. Tudo que a gente for fazer, por mais que a gente ame, tem a parte, a atividade que a gente faz ali que a gente não gosta, né? É natural. Então,
ser maduro a esse ponto também, de entender que vão ter atividades ali que é chatinho, não é muito legal, né? Mas tem que fazer o que tem que ser feito, né? Assim, não dá pra você viver fazendo tudo que você não gosta, né? Senão a tua vida vira uma escravidão. Com certeza. Então, eu via no meio militar, cara, quando chegava sexta-feira, era uma festa. Aí chegava no domingo à noite, no grupo do trabalho, todo mundo, caraca, não é possível, tem que trabalhar amanhã. Então, assim, a galera não vive, a galera sobrevive de segunda a sexta, pra na sexta-feira, depois do expediente, viver durante 2 dias. Então, cara, nossa vida é muito curta pra gente ficar vivendo a cada 7 dias, ficar vivendo 2. Não dá. Aí, às vezes, você tá de serviço no sábado, já era. Você fica a semana inteira emenda uma na outra, cara. Não tem cabeça que aguente. Então, eu até brinco que você pega um coronel, um subtenente, o pessoal mais velho, é muito difícil achar alguém 100% normal. Todo mundo tem alguma sequela, alguma coisa assim. E, sequela cara, emocional, né, pai? Assim, a galera leva na brincadeira, mas assim, é sério, cara. Todo mundo tem alguma coisinha ali, porque não dá, cara. Se você fica 30, 35 anos fazendo coisa que você não gosta durante 5 dias na semana, é surreal. A carga emocional que você leva pra sua vida é horrível. Então, isso eu olho... Você não consegue desempenhar o seu melhor ali. É muito importante trazer isso também, que nem você falou. Cara, eu gosto tanto disso aqui que às vezes eu acho que eu sou viciada em trabalho. Mas é porque eu gosto tanto que eu tenho interesse, eu quero buscar, eu quero dar o meu melhor, eu quero botar energia. Quando você não gosta ou quando você odeia o que você faz, você não tem esse ânimo, não tem essa garra, essa gana de, cara, vou fazer dar certo. Tipo, nossa, tem um empenho lá para eu fazer tal coisa do empenho, tem que emitir tal nota, olha que legal isso. Não, você não gosta daquilo que você está fazendo, você não tem vontade de dar o seu melhor, de dar o seu máximo naquilo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você vira uma pessoa totalmente medíocre, né? Faz tudo ali só na média, só no limite. É só para tirar o 6 ali, a gente fala, né? 6 bola. E isso não é vida, é realmente sobreviver, que nem você trouxe também. E quanto tempo, Fábio, você estudou? Você falou que em 1 ano e meio aí conseguiu sanar suas dívidas. Você estudava muito nesse período para você conseguir ter esse desempenho, essa performance nas milhas? Cara, então, como eu falei, na minha história inicial, eu me deparei com as milhas ali, junto com um colega meu que já estava investindo nesse negócio. Ele me explicou como é que era. Eu sou muito conservador, então sempre tenho muito medo de botar meu dinheiro em qualquer coisa e perder. Ainda mais na época eu não tinha dinheiro, eu só tinha dívida. O pouquinho que eu tinha ali para fazer alguma coisa, eu tinha muito medo. Então, no meio militar, não sei como é que tá agora as escolas, mas na época eu era cadete lá em 2013, 12, 14, ele tinha muita pirâmide, né? Questão de pirâmide, que negócio o cara bota dinheiro, aí depois vai para o final da fila, ganha no final. Então tinha muito isso na minha época lá de cadete. Então tudo eu achava que era pirâmide. Então quando esse meu amigo começou a falar de milhas, eu falei, cara, é outra pirâmide, com certeza. Sim, desconfiômetro no alto, né? Na hora, eu vi ele falar tudo, quando ele terminou, eu falei, não, maneiro, mas se eu entrar nisso daí, o que você ganha? Aí ele falou, não ganho nada. Aí eu estranhei, né? Eu falei, não ganha nada? Ele não ganha nada, tô falando só porque a parada que eu tô fazendo tá dando certo pra mim, tô ganhando e tô querendo te ajudar. Aí acendeu a luz vermelha, né? Eu falei, cara, se ele não vai ganhar nada se eu entrar, então já não tá mais com tanta cara de pirâmide, de repente tem alguma coisa ali. E aí comecei a procurar cursos, né? Mas eu vi que o mais barato era 300 e poucos reais, eu não tinha. Parece brincadeira, mas eu não tinha. Falei, cara, não consigo investir agora nisso. Vou me virar, cara, vou aprender sozinho. Aí peguei 10 dias de férias no quartel na época, me tranquei no quarto e ficava de 8 da manhã, hora que eu acordava até 10 da noite, garimpando conteúdo na internet. Era uma luta, porque tinha um monte de conteúdo ruim, coisa errada, a gente ensinando coisa errada. A gente sabe como é conteúdo gratuito, não tem jeito. Tem muita gente que posta coisa de conteúdo legal, que posta coisa boa, certa, mas tem muita coisa que gente que posta errado, posta que não é para vender muitas vezes, né? E aí, assim, eu tive que ir garimpando ali, selecionando o que valia a pena, o que não valia. Fiquei uma semana nessa daí, o dia inteiro estudando. Aí depois de uma semana eu falei, cara, eu tomei coragem para assim, executar pela primeira vez. Aí depois de uma semana eu fui, executei lá, comprei pontos, parcelei em 10 vezes na época que podia, no cartão de crédito, não tinha dinheiro. Parcelei, fiz a estratégia e em menos de um mês, antes de eu pagar a primeira parcela, eu tinha recebido o valor que eu tinha vendido as milhas, na época para Maxi Milhas, com lucro já. Tipo, uns 20% de lucro. Falei, caraca, cara, negócio é de verdade. Sim. Aí comecei a estudar, assim, estudo até hoje, né? Aí comecei a estudar, e aí eu estudava um pouco, executava um pouco, estudava um pouco, executava um pouco. E aí, assim, durante 1 ano e meio foi essa luta aí, me aperfeiçoando, até eu me sentir pronto. Quer dizer, pronto, ninguém sente, nem 100% pronto, mas até eu me sentir ali em condições de ensinar isso para outras pessoas. Principalmente porque eu vivi, né, uma saída de uma dívida de 100 mil reais para chegar no zero. Então eu falei, cara, eu sou a minha maior prova social de que eu vivi isso daí e esse negócio mudou minha vida. E aí, assim,
mesmo enquanto eu ensino, eu vou aprendendo com outras pessoas, vou estudando, invisto em outros cursos. É legal porque eu tenho... Esses dias eu comprei um curso de um aluno meu. Olha que Que engraçado. Ele legal! fez o meu Olha só. curso, eu não sabia nada. Ele fez meu curso para aprender a sair do zero. Aí ele começou a se especializar numa vertente específica de milhas, que eu, particularmente, não sou especialista, tenho uma noção. Sim. E ele se especializou e lançou um curso daquilo. Aí eu fui lá e comprei o curso dele. Olha Isso só. agora, tem 2 meses atrás. Que legal. Então, assim, tá sempre estudando, sempre se reciclando, não tem jeito. Eu acho que qualquer conhecimento na internet é isso. Se você para, você fica estagnado e você é atropelado, porque tudo na internet, tudo no digital é muito dinâmico. Então, continuo estudando até hoje. E assim, digo que vale a pena, cara, para quem quer entrar nesse mundo das milhas aí, tem muita oportunidade legal, tanto para viajar mais barato, para fazer renda extra, para criar negócios, né? Então, hoje eu tenho a maioria dos meus negócios ligados às milhas aéreas. Eu tenho uma agência de viagem, eu tenho meus cursos de milhas, eu tenho uma empresa que faz gestão de múltiplas contas. Tem outros negócios fora, mas assim, a maioria deles são todos ligados a conhecimentos de milhas. Então, tem oportunidade boa ali. E, Fábio, você acredita que a carreira militar te ajudou a ter sucesso nos empreendimentos? De alguma forma, né? Então, algumas coisas sim, né? Eu digo que, por exemplo, hoje eu acho que eu me comunico bem, né? A galera costuma elogiar que eu me comunico bem, e acho que isso tem um pouco a ver com esse meu tempo de militar, porque quando eu entrei, eu não falava muito bem em público, eu tinha um pouco de timidez, vergonha, hoje eu não tenho, sou bem tranquilo com relação a isso. Então, acho que nesse sentido, para o militar, de forma geral, ajuda muito o cara ficar desinibido, falar, seja na frente de uma câmera ou na frente de pessoas. Eu vou ter sábado agora um evento lá no Rio, presencial, para mais de 300 pessoas. Então, talvez se eu não tivesse passado por esse processo, eu estaria agora sem dormir à noite. Mas assim, tô bem tranquilo, vou subir lá, vou falar, claro, dá um friozinho na barriga, normal, né? Mas nada que tire o sono. Então, isso daí com certeza foi uma coisa que esses meus 12 anos aí como militar me ajudaram, né? Às vezes também tem aquela questão de passar por um problema e não se desesperar, aquele controle emocional, sabe? Isso daí eu acho uma coisa que é bem inerente ali ao militar, que a gente acaba desenvolvendo com o tempo, né? De você tá passando por um problema, tá passando por uma situação, por uma pressão, e você vê outras pessoas se desesperando e você ali, pelo menos aparentemente tranquilo, respirando fundo. Tem que manter a calma, tem que manter o elan. Isso, assim, para quem tem negócios é muito importante, porque vai ter mês que você vai ganhar muito dinheiro, vai ter mês que você não vai ganhar nada, vai ter mês que você vai ter prejuízo. Se você se desesperar, daqui a pouco você vira um alcoólatra, vira um viciado em alguma coisa, em jogos, em droga, e acabou. Aí você perdeu a vida. Então, ter esse controle emocional, se segurar e saber que faz parte do jogo, isso aí também é uma coisa que ser militar me ajudou bastante nesse sentido. Que legal. E eu vou perguntar, porque entraram pessoas depois, mas eu já sei a resposta, né? Hoje você se sente realizado, Fábio? Profissionalmente falando? Demais. É o que a gente comentou na live aqui, né? Viver fazendo coisas que a gente gosta, né? Viver, assim, transformando hobbies em trabalho, em formas de ganhar dinheiro é surreal, é maravilhoso. Né? Eu digo que eu tenho vivido um sonho, né? Que é... Eu nunca tive sonho profissionalmente, né? Mas eu tive um sonho quando eu estava dentro lá do Exército, quando eu comecei a empreender. Foi a primeira vez que eu tive um sonho profissional. Foi viver dos meus próprios negócios. Então, lá em 2020 ainda, eu falei, cara, eu sonho um dia poder viver só dos meus negócios. E aí foi um processo lá em 2020 até 2022, mais de 2 anos, conciliando. Então, eu ia para o quartel durante o dia, à noite chegava em casa, dividia a atenção com a esposa, com o trabalho, com meus negócios, com meus filhos. Ia dormir 1, 2 da manhã todo dia. Foi uma luta, né? Mas é aquilo que a gente falou, né? A parte que você está plantando é doloroso, é suado, é ralado, mas chega uma hora que você vê seu nome lá publicado no Diário Oficial, cara, agora começou meu sonho, agora eu vou viver dos meus negócios. Isso aí é impagável, né? E respondendo a pergunta, hoje eu sou 100%, 110% realizado, com certeza. Em algum momento você se arrependeu da sua escolha? Em algum momento, depois que você pediu a baixa, você olhou lá no Diário Oficial, teve algum momento que você se arrependeu? Cara, na verdade, meu único arrependimento foi não ter tomado coragem antes. Eu deveria ter feito isso antes. Normalmente é isso. Eu sempre falo, né? Quando você vai... Tem vários livros que trazem isso, já foram feitas diversas pesquisas. E quando perguntam para as pessoas qual é o maior arrependimento delas, normalmente está associado a algo que não foi feito ou demorou para se fazer do que algo que foi feito de fato. Né? Então, normalmente as pessoas ao final da vida lá, né, quando vão dizer o que você mais se arrependeu na sua vida toda, de ter deixado de fazer tal coisa. E não por ter feito, ter arriscado, ter ousado.
Assim, é porque o que acontece? Eu sou muito da teoria da energia, sabe? Quando você tem a sua energia dividida, você não consegue ter os mesmos resultados. Eu não Sim, tinha com certeza. tanta noção disso. Eu ouvi as pessoas falarem e tal, falei, isso daí não sei se é exatamente Aham. isso, né? Mas eu vivi isso na pele quando eu saiu meu nome da minha demissão lá, eu coloquei, canalizei 100% das minhas energias no âmbito profissional nos meus negócios. Ali eu Sim, vi os meus negócios crescendo de uma forma assim exponencial. Se você botar num gráfico ali 2020, 2021, 2022, o negócio vem de forma linear, vem crescendo, legal. Aí quando chega ali outubro do ano passado, exponencial, o negócio faz uma curva assim super ascendente, né? E eu só posso associar isso a essa questão da energia, que hoje eu acordo e vou dormir pensando nos meus pensando negócios, nisso. em formas de criar outros negócios, ou de melhorar os meus negócios, de aumentar meu faturamento, né? Coisa que antes, muitas vezes, eu ia dormir pensando num problema do quartel, num problema de um Sim, soldado, de um subordinado, ou um problema com um superior, ou uma missão que eu ia ter que ir e deixar meus filhos em casa sozinho. É outra realidade, exato. né? Quando você tá com a cabeça ali focada nos seus negócios e com a sua energia toda canalizada para o que é seu, né? O diferencial é esse. Quando você é CLT ou você é militar, você está trabalhando por algo que não é seu. Né? O Exato. funcionário público está trabalhando por algo que ninguém sabe, falam que é para a nação, não sei o quê, mas tá trabalhando, não tem um propósito. Quando você é CLT, você está trabalhando para enriquecer alguém, que é o dono do negócio, né? E quando você vive dos seus negócios, não, você sabe que se aquele negócio prosperar, quem vai ficar rico é você, quem vai viver uma vida épica é você. Não é o seu patrão, não é, sei lá, no caso do militar, não é nem ninguém, né? Independente se você faz um bom ou um mau trabalho, não muda muita coisa. Então, assim, é essa questão também do propósito, sabe? Não é só sobre Sim, dinheiro também, é sobre propósito. sim, Eu via sim. muito isso. Eu via meu trabalho e falava, caraca, hoje eu fiz um trabalho muito bom aqui no quartel. E aí? De quem é a vida de quem que mudou? Aham. Ninguém, cara, mudou nada. Tudo continua igual. Então, tu começa a ver que quando você entra, né, nas Forças Armadas, você tem muito idealismo nesse sentido de fazer Aham. negócio pelo Brasil, pela nação. Vai passando o tempo, você vê que na verdade você está fazendo negócio em vão, 90% é burocracia, né? Aham. Nesses meus 12 anos, eu participei de uma missão real, Uhum. assim, que eu realmente vi o meu trabalho acontecendo, que mesmo Sim. assim foi na segurança das Olimpíadas em 2016. Aham. Não era nada demais também, segurança de Jogos Olímpicos, não era Sim. nada que, nossa, um propósito, sabe? E hoje, Sim. ensinando na internet, eu vejo pessoas que só me conhecem pela internet, quando me vê pessoalmente, enche os olhos de lágrima, dá um abraço, fala, pô, você mudou minha vida. Cara, Olha, isso aí é surreal. não é Porque falar, eu tinha a mesma impagável, vida, literalmente, né, Fábio? impagável. Falar, eu tinha a mesma vida que você, eu também tinha uma dívida e hoje zerei, né? Ou eu tava passando por um problema, por um aperto, quando eu aprendi sobre mídias, quando eu criei minha agência, quando eu fiz teu curso e apliquei tal coisa. Isso aí você vive por um propósito. Então você sabe que quanto mais energia você bota, mais pessoas você alcança, mais vidas são transformadas, e aí você trabalha por um propósito. Lógico que o dinheiro é importante, né? Pela grana também. Sim, Mas com não é certeza. só pela grana, é pelo propósito. Isso aí também foi uma coisa que mexeu muito comigo. Quando eu comecei a ensinar na internet, ver a vida de pessoas sendo transformadas, isso aí é surreal. Eu falo isso também para meus clientes, né? Tem um preço, tem o preço do processo de coach, tem o preço de fazer um curso com você, tem o preço, mas o valor é inestimável, porque existem retornos que não dão para mensurar. Você transformar a vida de uma pessoa, deixá-la mais segura, mais autoconfiante, não dá para mensurar isso em valores, né? Em números. Mas o retorno, e não é só para a vida dela, né, Fábio? Com certeza as pessoas que você ajudou foram famílias, são amigos, são gerações sendo transformadas, porque a pessoa tinha uma dívida e hoje ela não tem mais, ela vai ser um pai mais seguro, um pai mais tranquilo, ele não vai estar em casa tão tenso pensando na dívida, ele já vai estar mais feliz, mais leve para estar com o filho dele. Então o impacto não é só sobre dinheiro, que nem você falou, tem um propósito, tem um sentido muito maior por trás de tudo que você está fazendo, que eu faço também, né? E não é só para as pessoas de fora, né? Até eu vejo muito resultado dentro aqui da minha família. Aham, Minha irmã, por exemplo, morava lá no Rio de Janeiro, numa região bem perigosa lá, estava passando por vários apertos. sim, Eu consegui trazê-la aqui para São Paulo para trabalhar na minha empresa lá, hoje é meu braço direito na empresa. Hoje está ganhando muito mais do que ganhava trabalhando no Rio, tendo uma vida muito mais digna. Então, sim, coisas que eu jamais poderia fazer com o meu salário aí de funcionário público. Hoje eu consigo sim. fazer por causa da minha operação, da minha empresa. Então, eu precisava de alguém para estar do meu lado, nada melhor do que trazer uma pessoa que eu confio, que é minha irmã, que estava numa situação lá. Aham, Então, além de poder mudar a vida de pessoas de fora, que eu nunca vi na vida, que é muito legal, eu posso ajudar a mudar a vida de pessoas de dentro. Pago o dentro, plano de saúde da minha mãe, pago o aluguel da minha mãe, que legal. né? Que tem aposentadoria bem pequena. Então, assim, coisa que assim, eu não estou falando aqui para me gabar nem nada disso, é para mostrar que assim, hoje eu posso proporcionar coisas para as pessoas que estão próximas a mim que eu não conseguiria com o meu trabalho ali tradicional.
né? Então, é o que eu falei, né? O plantio lá atrás pouca gente vê. Agora, quando você está colhendo aqui, é muito satisfatório. Eu saber que se minha mãe tiver qualquer tipo de problema de fatalidade, que aconteça, ela pode ir no hospital top aqui de São Paulo ser atendida. Que Não legal. precisa estar numa fila no hospital público. Então, cara, é muito mais do que dinheiro que a gente está falando aqui. Com Dinheiro é só o detalhe, na verdade. Exatamente. E tem alguma coisa que você não repetiria, Fábio, se você pudesse voltar no tempo, em todo esse seu processo, seja ele da própria transição de carreira, ou então dos seus estudos também, nessa questão das milhas, tem algo que você olha para trás e fala, isso aqui eu não repetiria? E o que você repetiria com certeza? Cara, eu acredito que tudo é um processo, né? Tudo que aconteceu foi um processo que me fez ser o que eu sou hoje. Ah, mas se eu tivesse... Tem gente que fala isso, né? Ah, se, 12 anos atrás, quando eu passei no concurso, se eu tivesse me dedicado ao digital, que na época praticamente nem existia, hoje eu já seria milionário. Cara, não sei, talvez não. Talvez não. Eu não teria passado por esse processo. Eu não seria quem eu sou hoje. Eu sou quem eu sou hoje pelo processo que eu passei. Sim. Então, eu não tenho nenhum arrependimento, assim. Você é uma pessoa que valoriza realmente sua jornada, né? Eu valorizo o que eu passei. Foi tudo... O que eu sou hoje é fruto de tudo que eu passei nesses últimos anos aí da minha vida, né? E uma coisa que eu faria de novo, cara, foi tomar essa decisão. Porque eu sei que é uma decisão difícil. Eu tenho hoje diversos amigos que eu converso que ainda estão lá dentro das Forças Armadas, loucos para sair. Eu tenho um amigo especial que trabalhava comigo no meu último quartel, que se formou comigo. O cara tem um potencial gigantesco. É anos-luz mais inteligente do que eu, inclusive. E tá lá dentro, preso, porque não tem essa... Não conseguiu ainda tomar essa decisão, tomar coragem de falar, não, eu vou sair. E sair. Não teve essa coragem ainda. Né? Como eu falei, é um processo, eu também demorei um tempo. Ele também vai chegar a hora dele. Mas assim, o que eu faria de novo, com certeza, era tomar essa decisão, bater o pé e falar, cara, independente de não ter ninguém 100% me apoiando, todo mundo com medo, eu também tô com medo, mas vambora, eu vou com medo mesmo. Exato. Então, com certeza eu faria de novo isso daí. Exato. Faria até um pouco antes, se eu pudesse voltar no tempo. Mas enfim, o E importante é que foi feito. Esse medo também vem muito, Fábio, da ausência de autoconhecimento, né? E às vezes, assim, o autoconhecimento ele pode vir das experiências. Você, por exemplo, experienciou. Você conseguiu quitar uma dívida muito alta, né? Então você passou literalmente pela experiência e você viu que você era capaz de fato. E a autoconfiança ela é meio que um sintoma mesmo, né? Você passa pela experiência e vai adquirindo ali autoconfiança, vai adquirindo cada vez mais. Então, talvez muitas pessoas que não sabem o que fazer, têm muito esse medo, elas não se conhecem o suficiente, não têm experiências suficientes, e eu falo isso porque muitos entraram novos, né? Então, muitos entraram ali com 18, 15 anos, muito novos, não tinham experiência nenhuma, literalmente, né? Experiência de colégio, então não tinha experiência de mercado de trabalho. Ficaram anos, muitos anos, fazendo algo de que não gostam, não se identificam e acabam duvidando da sua própria capacidade. Então, é uma consequência. Essa dúvida da sua própria capacidade é uma consequência de você estar tantos anos trabalhando com algo de que você não gosta, você não tem interesse. Então, você, por não gostar, você não tem interesse em performar naquilo, em estudar, em buscar e se desenvolver. E, de fato, dependendo da profissão, isso nem exige, né? Não tem muito que você performar ali naquilo que você está fazendo. E aí você acaba duvidando da sua própria capacidade, mas isso talvez seja uma ausência de experiência mesmo em outras coisas, em outras atividades. Então, realmente, o autoconhecimento ele é extremamente necessário nesse processo de escolha vocacional. Além de conhecer o mercado de trabalho, né? Então, conhecer outras opções. Às vezes a pessoa fica só ali, né? Caramba, é só concurso, é só tal. Não, tem muita coisa mesmo. Inclusive, tem um número elevadíssimo aí de informações a respeito de novas profissões sendo geradas a cada dia. Há muitos anos atrás não existia Uber, não existia coisas que hoje é tipo normal, né? Então, assim, as pessoas também têm que conhecer, abrir mais o leque das possibilidades profissionais, com certeza. Eu gosto de usar aquele exemplo que é bem clichê, que muita gente já viu, mas eu gosto sempre de usar, que é aquela foto do elefantinho, que é pequenininho, amarrado pela perna num pedacinho de pau que ele não consegue sair, né? E aí vai passando o tempo, ele acredita que aquilo ali consegue prender ele, segurar, e fica gigante aquela corda segurando um pauzinho desse tamanho ali pro cara estar preso e ele não se solta, porque ele acredita que realmente aquilo ali é capaz de prender ele. Então eu vejo muito assim, como você falou, a galera entra novinho, 14, 15 anos, 16 anos, passa aquele período todo ali de 5, 6, 10 anos ali dentro, e o cara não tem noção, muitas vezes, do potencial que tem dentro dele, que daqui fora poderia ganhar
10, 20, E às vezes 30 vezes o que a ele... própria tarefa ali do dia não exige, né, esse potencial você sair mesmo, de fato, de dentro da pessoa, né? Então fica ali na mediocridade, literalmente, e não tem essa experiência. E aí o cara acaba acreditando que não é capaz de sair. Ele olha para aquele pedacinho de pau e fala, não, isso aqui tá me prendendo, eu não consigo sair. É que você falou o que você falou, é falta de autoconhecimento. E foi o que eu falei para vocês. Isso foi uma das coisas que mudou meu jogo totalmente. Quando eu olhei para mim e falei, cara, que loucura. Eu tenho condições, quando eu tiver saúde, de, pô, trabalhar com coisas que eu gosto e ganhando muito mais do que eu ganho aqui. Então, o que era uma loucura, pedir a demissão, na minha cabeça se tornou uma loucura ficar. Falei, cara, eu sou maluco se eu pra ficar. Né? Tem que ser louco. Se eu posso fazer o que eu gosto, ganhando mais, por que eu vou ficar ganhando menos fazendo o que eu não gosto? Exato. Tipo, loucura. Aí, isso aí mudou do meu jogo totalmente. Inclusive, teve uma vez que eu fiz um post aqui no meu Instagram e comentaram isso, né? Uma pessoa também já tinha saído. E ele comentou: corajoso não é quem sai, corajoso é quem fica. Sabendo que tem potencial, sabendo que pode performar e tal, e continua lá com medo, né? Então, exige coragem também de achar que não consegue fazer nada diferente daquilo. E quanto à renda, o que você ganha hoje, você já trouxe isso também, né? Mas outras pessoas vão entrando, a gente vai agregando aqui. Você acredita que é o equivalente que você esperava ganhar das suas expectativas ou é além? Não, hoje eu ganho. Não, nem eu ganho, né? Porque hoje são as empresas, mas hoje minhas empresas faturam muito mais do que eu imaginava que estaria faturando, tipo, 8 meses. Tem 8 meses só que eu saí. Então, como eu falei, foi um crescimento muito exponencial. Como eu já estava empreendendo há 2 anos, eu achava que aquele crescimento seria mais ou menos linear. Falei, não, agora eu vou sair, meu faturamento vai aumentar um pouquinho mais. Mas aumentou de uma forma que eu não esperava. Né? Então, hoje, já nossas empresas faturam muito mais do que eu imaginava. Foi aquilo que a gente conversou durante a live, né? A questão da energia. Quando você coloca 100% da sua energia para fazer algo que você gosta, cara, é quase impossível dar errado. Porque você faz uma coisa com gosto, com vontade e com a sua energia máxima. Que se você, com a energia dividida, já tinha bons resultados, você vai tirar toda a energia que você gastava com outra coisa, vai focar nisso daqui, cara, é quase impossível dar errado. Então, os resultados com certeza hoje são muito maiores, graças a Deus. Consequência, né? Uma consequência do seu esforço, da sua dedicação, do seu empenho, é tudo uma soma. Resultado é sempre consequência. Não adianta achar que resultado cai do céu, não. Resultado é consequência de ações repetidas ali, somadas, que a longo prazo traz alguma coisa. E, Fábio, com a sua experiência, né? Com a sua expertise, qual é o ganho médio para quem está começando? Lá no comecinho mesmo. Entendendo sobre milhas e tal, qual é o ganho médio esperado para quem está começando? Para quem começa, assim, se tiver um cartão de crédito com um limitezinho legal ali, de mais de R$ 5.000, 5, 6, 7 mil reais ali, e estudar bem antes de começar a executar, porque foi o que eu falei, eu fiquei uma semana estudando, mas o equivalente a alguns meses, que eram 8, 9 horas por dia que eu estudava. Né? Você consegue ali começar com 2, 3 mil reais de renda extra por mês, né? E aí, conforme você vai tendo mais conhecimento, vai executando, vai tendo mais limite no cartão de crédito, porque as estratégias, a maioria delas exigem que você tenha limite no cartão. Existem outras estratégias que você não precisa de cartão, mas assim, a maioria delas exige que tenha cartão de crédito, né? E aí, assim, o banco vai te dando limite conforme você vai gastando também. Então, você vai usando o limite, ele vai te dando mais limite, você vai tendo mais coragem, mais autoconfiança de executar mais. Aí você começa a fazer o que a gente chama de gestão de múltiplas contas, que aí você acumula milha na sua conta, acumula milha na conta da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido. Aí quando vê que você está fazendo aquilo ali em várias contas ao mesmo tempo, e aí você vai escalando seus ganhos. Entendi. Entendeu? Aí, então, assim, para inicial, essa média, né? Tipo 2, 3, para quem tem um limite ali que também não é muito alto. Isso. Aí, assim, depois, com o tempo, aquela pessoa ela pode começar a migrar da renda extra para transformar em negócio, que foi o que eu fiz, né? Eu passei 1 ano e meio focado na renda extra, executando, e depois de 1 ano e meio comecei a criar negócio. Foi o que eu falei, né? Eu criei aqui a página do Aprendendo Sobre Milhas, comecei a dar curso, mentoria, consultoria. Depois de alguns meses, criei minha agência de viagem, comecei a usar essas milhas para vender passagem aérea para outras pessoas. Fui criando negócio. Aí os ganhos começam a ser bem maiores do que isso daí. Entendi. E tem uma média de tempo para a pessoa ter bons faturamentos? Cara, uma pessoa assim, normal, que não vai fazer o que eu fiz, de ficar 12 horas por dia estudando. Uma pessoa que, por exemplo, vai comprar um curso, vai assistir o curso ali em 2, 3 semanas, vai assistir o curso todo. Aí depois vai ficar ali mais 2, 3 semanas revisando conteúdo, assistindo conteúdo gratuito e tal. Uma pessoa normal começa a executar de verdade mesmo depois de uns 2 meses estudando. Né? E aí ela começa a estudar e ela vai começar a ter os primeiros resultados. E aí, assim, quando você começa, na maioria das vezes, você vai vender suas milhas nessas plataformas mais
famosos, né? Umas 3 milhas, Maximilhas, que tem um prazo, que normalmente é um prazo longo para receber. Então, se você cadastra suas milhas hoje para venda, você pode escolher receber em até 5 meses. Quanto mais tempo, mais eles pagam. Então, se você cadastrar agora, você recebe daqui 5 meses. Então, uma pessoa que começar agora, ela vai ficar uns 2 meses nesse processo de estudar e tomar coragem, e sem média, tá? Tem gente que começa antes, começa depois. Eu chutaria uns 2 meses. Quando ela começar a executar, para cadastrar e vender mais uns 5 meses, então, para começar a ter os primeiros retornos, uns 6, 7 meses, assim, mais ou menos isso. Né? E aí é que eu falei, aí ela vai tomando coragem, vai aumentando a escala, vai administrando mais contas, e aí os ganhos vão aumentando. Mas assim, fujam de promessas mirabolantes que você em uma semana vai estar ganhando dinheiro. São casos muito isolados. A regra é que não é assim, a regra é que demora um pouquinho, demora para você ter coragem, que você olha, por exemplo, quando eu estava lá, 100 mil de dívida. Aí eu falei, cara, vou entrar nessa estratégia aqui, tinha que investir 4 mil reais para comprar pontos. Falei, caraca, a gente só compra 4 mil aqui e toma prejuízo. Aí vai de 100 para 105 mil. Então, eu demorei para tomar aquela coragem. Então, assim, não é da noite pro dia. Então, e eu até aconselho que vá com calma, realmente, para você tenha seu tempo ali e tal. Mas o que eu posso dizer é que depois que você engrena, que você pega o jeito, que você pega a confiança, cara, é um mercado que dificilmente vai ter outro aí. Você tem pouco risco e muita rentabilidade. Mas não é da noite pro dia, não é milagre, nada disso. Exato. É importante falar essa parte, né? Não dá para deixar passar. E o que você considera que as pessoas precisam realmente fazer? Tipo, é essencial para ter bons resultados aí com as milhas? Então, se puder, a primeira coisa é investir em algum curso. E você corta muitos caminhos, né? Como eu contei aqui na live. Eu não tinha condições de investir num curso, então cometi uma série de erros muito bobos que eu não teria cometido se eu tivesse investido num curso. E hoje, um curso de mídia você acha por 100 reais, 200 reais, 300 reais. Parcela em 10 vezes de 30 reais, sabe? Então, a primeira coisa que eu faria era isso. Você começa a seguir uma galera de milhas ali, bota lá milhas no procurar, segue todo mundo. E vai acompanhar o conteúdo gratuito da galera. Aquele mentor que você mais se identificar, você vai lá, investe no curso do cara, estuda tudo e aí começa a executar. Né? Mas eu aconselho sempre investir antes em conhecimento. Se você não puder, o que era o meu caso, que eu não podia, não tinha como, aproveite o conteúdo gratuito de todo mundo. Você vai demorar um pouco mais de tempo, vai cometer alguns erros que você não cometeria se tivesse investido num curso, mas vai dar certo. Deu certo para mim, eu não sei que eu cheguei. E eu não sou nenhum alienígena, sou uma pessoa totalmente normal, cheia de defeitos e faz parte. Kevin falou, comecei da mesma forma, acumulando milhas e vendendo em plataformas. Hoje tenho agência e lucro próximo de 20 mil por mês, com muito trabalho e dedicação. Olha que legal. Isso. E competências técnicas, Fábio, que a pessoa precisa ter aí para o dia a dia de um empresário nessa área de milhas. Você acha que as competências técnicas são adquiridas em um curso mesmo? Ou tem que fazer mais de um curso? Então, para você ter negócios, eu acho que já é um pouquinho mais complexo. Você só fazer um curso não é suficiente, tá? Mas para começar a operar com milhas, um curso que você faz um curso bom ali é suficiente para você começar a usar as estratégias e ter renda extra. Agora, para você que quer ter um negócio, eu já aconselho você investir em networking, conhecer outras pessoas que já estão fazendo o que você quer fazer, investir numa mentoria, se você puder. Então, por exemplo, eu presto mentoria hoje para mais de 100 empresários que querem o nosso acompanhamento, meio da minha equipe. Então, a gente acompanha a pessoa em todo o processo, vê onde que ela está errando, mostra para ela os erros que a gente cometeu, para ela não cometer erros iguais. Então, para quem quer realmente investir em transformar em um negócio, eu aconselho isso, entrar em grupos de fraternidade, mastermind, né, grupos fortes, que você tenha contato com outras pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Isso é muito importante. Né? Aí já vai para um outro jogo, já é o jogo do networking, do acesso. Não é nem tanto conhecimento, mas é mais estar com outras pessoas que têm os mesmos resultados que você quer ter daqui a 6 meses, um ano. Então, isso aí eu julgo bem importante. Tá? Claro, não é necessário, mas você evita problemas, né? E expande muito a mentalidade, né, Fábio? Com certeza. Estar com pessoas assim. Quantos cursos você fez em média para chegar onde você chegou? Você tem uma noção? Cara, só nos últimos 6 meses, acho que a gente investiu mais de 120 mil reais em curso, mentoria, mastermind, fraternidades. Então, a gente investe pesado. Exato. Só nos últimos 6 meses foi isso. Porque é importante, né? Você investir em investimento. Às vezes as pessoas ficam, eu vou gastar no curso, eu vou gastar no processo de coaching. Não, você está investindo literalmente, porque o retorno, como a gente comentou,
é um valor, assim, imensurável, né? A pessoa não tem retorno só naquilo ali. Ela tem retorno em outras coisas. Um pai que não tem mais uma dívida, ele fica um pai melhor, ele fica um esposo melhor, porque a cabeça dele está naquele momento ali presente, não pensando nas dívidas, em como que tá, enfim. Quando você, quando você compra um curso, você não está investindo naquela pessoa, você está investindo em você mesmo, na verdade. Quando eu pago, a gente pagou recente agora, mês passado, 85 mil para participar de um Mastermind, eu e meu sócio. Eu não paguei 85 mil pro cara. Eu paguei para mim, para eu ter acesso a outras pessoas e transformar esses 85 mil em 300, 400, 500 mil reais. Exato. Então, essa é a mentalidade. Né? Quando a pessoa compra uma mentoria minha, ela não está investindo em mim, ela não quer botar dinheiro no meu bolso. Ela quer, com esses 5 mil, botar 30, 40, 50 mil no bolso dela, com o que ela vai aprender, o que ela vai desenvolver dentro da mentoria. Com certeza. Com certeza. Virar essa chavinha aí, né? E teve alguma coisa, provavelmente sim, né? Mas nesse período de cursos que você olha e fala assim, nossa, não usei para nada isso aqui, teve muita coisa, ou que você investiu, que você fez aí nessa parte de investimento de cursos, valeu a pena realmente, você teve retorno? Cara, eu já fiz cursos e mentorias muito boas, já fiz cursos e mentorias muito ruins, sendo bem sincero. Mas de todas que a gente fez, todos os cursos, mentorias, todos a gente conseguiu, no mínimo, recuperar o investimento. Que legal. Então, eu lembro que a pior mentoria que a gente fez, uma mentoria que custou 10 mil reais, com um cara super despreparado, mas era o cara que detinha aquele conhecimento naquele momento, era o único que detinha. Então, quando você não tem concorrência, o cara cobra quanto ele quiser. Então, era perceptível que ele não era um cara que eu jamais investiria um centavo, mas como ele detinha aquele conhecimento que eu precisava, eu não tinha outra opção. A gente foi lá, pagou esses 10 mil reais, foi péssima a mentoria, mas o cara entregou o conhecimento que eu precisava. Então, eu lucrei mais de 200 mil reais com aquela mentoria. Então, retornou muito, mas a mentoria foi horrível. Então, já é normal. É normal. O importante é que mesmo se o curso que você comprar, a mentoria seja uma porcaria, procure ali alguma forma de você conseguir, no mínimo, recuperar aquele investimento. E na maioria dos casos, mesmo a mentoria ruim, o curso ruim, você consegue recuperar de alguma forma. Exato. Eu fiz uma mentoria também e a mentora falou isso, né? Você tem que ter aquela mentalidade. O que pagou a mentoria hoje? Então você tá ali, tá aprendendo. O que vai pagar a mentoria hoje? Deixa eu extrair alguma coisa daqui. Ter essa chave, essa mentalidade realmente para buscar, pescar alguma coisa que vai acrescentar de fato ali no seu negócio. Em termos de competências emocionais, quais que você considera mais importantes para um empreendedor, um empresário? Cara, então, a gente falou um pouquinho que, para mim, é o equilíbrio emocional. O equilíbrio emocional eu acho muito importante, porque é o que a gente falou, né? Quando você tem ali o seu salário, CLT, concurso público, você sabe que no final do mês vai receber aquele valor. Então, você tem, entre aspas, uma tranquilidade. Quando você tem seus negócios, não. No mês você pode tomar prejuízo, no mês você pode tomar um golpe de alguém, você pode não ganhar nada, você pode ganhar negativo, né? Você não ter prejuízo. Então, ter esse controle emocional para quem empreende, eu acho muito importante. Saber que realmente faz parte do jogo, nem sempre você vai ganhar, às vezes você vai perder. Então, isso eu acho muito importante. E assim, ser bem relacionado, eu percebi que também mudou muito o meu jogo. Né? Eu vejo pessoas incríveis com potencial gigantesco que se isolam, simplesmente se isolam. E você vê que ela tinha potencial para crescer muito mais do que ela está crescendo, mas ela não gosta de se conectar com outras pessoas. Então, para quem está no jogo dos negócios, eu acho que se conectar com pessoas, independente se a pessoa tem um faturamento maior ou menor que você, se ela tem mais ou menos seguidor, mais ou menos audiência, não é sobre isso. É sobre se conectar. Eu já tive insights com pessoas, entre aspas, muito menores do que o insight daquela pessoa mudou meu jogo. Falei, caraca, é isso, como eu não tinha visto isso. Botei em prática e fui embora. Assim como, eu contei, né, que eu entrei no Mastermind agora, lá que a gente pagou 85 mil para entrar no meu sócio. Ontem, se eu não me engano, uma menina do Mastermind lá, que é muito maior do que eu no quesito seguidor, audiência, provavelmente faturamento também, né, que está no digital, muito maior do que eu, gigante, colocou uma dor dela lá no grupo de Mastermind, eu me senti à vontade de ajudar ela, dei uma dica, ela, nossa, super obrigado, caraca, isso que você falou mudou meu jogo. Então, assim, veio de mim, sou menor do que ela e ajudou ela em alguma coisa, entendeu? Então, se conectar é muito importante. Independente se a pessoa é maior ou menor do que você, se conecta. Então, ter também essa característica de ser bem relacionado, né? Acho também, para quem empreende, é muito importante. E mais uma coisa também, o perfil comportamental, ter o conhecimento ajuda muito nessa parte. Porque às vezes a pessoa tem o perfil realmente mais fechado, mais voltado para processo, para resultado, não tão voltado para relacionamentos. Ou então a pessoa é introvertida mesmo, né? Então, ela tem realmente esse desafio de estar se conectando, de estar ali realmente desenvolvendo networking, mas não que
ela tem que ficar na zona de conforto dela, né? Porque os resultados, eles não acontecem na nossa zoninha de conforto, aquele círculozinho ali, literalmente do conforto, né? Aquela caminha quentinha ali. Então, realmente é sair, expandir e, poxa, é muito legal eu ficar aqui sozinha no meu mundinho, me isolando, mas, porém, não é aqui que eu vou conseguir os resultados. Eu acho que no final tudo aqui é sobre sair da zona de conforto, né? Já tá no nome, fora da caserna. Então a caserna significa conforto, a Exato. estabilidade, o soldo, o saláriozinho. Eu lembro que o meu ex-sogro, ele falava muito isso, que ele era suboficial da Marinha. Uhum. Cara, aconteça o que acontecer, dia 1º o dinheiro vai estar na conta, pode estar no meio da guerra, o Brasil numa crise, o dinheiro vai estar na conta. Cara, isso é zona de conforto total. Exato. E isso aí, quanto mais tempo você fica na zona de conforto, mais confortável você fica e menos você quer sair. Exato. Quando tá no inverno, você fica embaixo do cobertor, é aquilo ali. Exato. Tá bom ali, tá gostoso, mas se você não sair da zona de conforto, nada acontece. E aí você vê a vida passando na frente dos seus olhos, vê as pessoas se movimentando, saindo da zona de conforto, conquistando, e você lá dentro, pô, podia ser eu, caraca, se eu tivesse saído da zona de conforto, se eu tivesse dado um passo para longe dessa tranquilidade, podia ser eu ali. Mas esse tipo de pessoa, se não der esse passo, não sair, ela nunca vai experimentar isso, né? Não adianta. E a pessoa tem que tomar cuidado também, porque as redes sociais, elas dão esse estímulozinho ali da liberação de dopamina no cérebro, né? Então, assim, eu vejo alguém realizando aquilo que eu queria realizar, dá aquela liberada de dopaminazinha, então dá aquele, né, aquela acalmada ali. Só que você tem que tomar muito cuidado, porque é a vida do outro, né? Não é a sua. Então, esse vício também de rede social, ficar só ali admirando a vida do outro e não fazendo nada com a sua, tem que tomar muito cuidado para depois chegar lá na frente, que nem a gente conversou aqui, né? Putz, não fiz, me arrependi de não ter feito, me arrependi de não ter decidido. E você considera, Fábio, que você precisa desenvolver alguma competência emocional olhando para os seus negócios? Cara, então, não sei se é exatamente competência emocional, mas assim, eu me considero um pouco centralizador, talvez até fruto um pouco de ter ficado 12 anos dentro do exército. Eu sempre fui assim, né? Então, na verdade, eu era oficial, né? Então, oficial, na verdade, muitas vezes é exatamente o contrário, ele quer delegar tudo para o sargento, para o cabo, para o soldado fazer. A característica maior é essa. E aí ele fica ali na tranquilidade que ele pode fazer isso, é o que a maioria faz. Só que eu sempre fui exatamente ao contrário. Então, eu até tô vendo agora, não sei se tá na live ainda, mas o meu último sargento que trabalhava comigo no meu último quartel acabou de entrar na live aqui. Meu amigo. Então, ele é prova disso. Se ele tiver aí, ele vai confirmar. Então, eu fazia, às vezes, as coisas que nem era para eu fazer, eu estava fazendo. Né? Porque eu sempre fui muito centralizador. Então, sempre tive um pouco de problema para delegar. Então, claro, hoje eu estou desenvolvendo isso, eu já consigo delegar bastante coisa. Mas ainda tem coisas que eu deveria delegar e que eu ainda não consigo. Mas eu estou trabalhando, porque isso faz parte do jogo. Quando você começa o jogo da escala, se você não delegar, você fica limitado. Então, isso é muito importante. Para quem tem negócio, claro, para quem está começando, o cara acaba fazendo tudo, é normal. Sim. Mas para o cara que já está no jogo da escala, olha lá, o Gabriel respondeu. É verdade, eu também fora da curva. Então, eu sempre fui um pouco assim, de querer fazer, de não passar tanto para os outros fazerem as coisas, sabe? Então, mas eu sei que é uma coisa que eu preciso mudar, porque quando você está no jogo da escala é isso. Você precisa saber delegar, saber o que é indelegável, que só você pode fazer, isso você tem que fazer, não tem jeito. E tudo que for delegável passar para os outros. Hoje eu ainda não consigo. Hoje tem coisa que eu sei que eu posso delegar, mas eu falo, não, eu vou lá fazer porque eu sei que se eu fizer vai sair melhor. Mas não pode ter esse pensamento. Não pode. Então, eu acho, não pode. Eu já te falo, provavelmente é uma característica do seu perfil comportamental, Fábio. Né? E assim, poxa, eu sou tão voltado para resultado, tão voltado para um negócio que tem que dar certo, fazer dar certo. Deixa que eu faço logo, que eu garanto que vai dar certo. Que eu garanto que eu vou fazer e vai chegar até o fim. E aí você acaba centralizando ali as decisões, às vezes os processos também. Né? Em termos de relacionamentos, a gente trouxe aqui que é muito importante essa questão do network, dos relacionamentos, das pessoas. Alguém te ajudou a ingressar nessa carreira? Você comentou que teve um amigo que te apresentou a questão das milhas, mas você tem um sócio hoje realmente, assim? Sim, então por muito tempo eu fui sozinho, né? Desde que eu comecei totalmente sozinho, sem nenhum conhecimento do digital, de marketing digital, de nada disso. Comecei na cara e na coragem, coloquei minha cara e falei, cara, eu vou vender meu conhecimento aqui e vambora. Eu fui aprendendo aos trancos e barrancos. Aí, em 2021, eu fiz o meu primeiro evento presencial. Eu sou louco por evento presencial. Então, no meio da pandemia, loucura, fiz meu primeiro evento presencial. Já tinha ali na época uns 1.000 alunos do curso de milhas. Falei, cara, eu tenho 1.000 alunos. Se 1% vier, tá bom, tem 10 pessoas aqui, a gente faz uma reunião, tá tudo certo. Então, eu confiei nisso. Não foram 10, foram 30. Foram 3 vezes mais do que imaginava.
Então, fizemos no meio da pandemia aqui em São Paulo, 30 pessoas, veio gente do Brasil inteiro, então eu fiquei doido, porque veio gente do Nordeste, veio gente do Norte. Olha só. Foi muito massa, no final de 2021. E uma das pessoas que estava nesse evento é o meu atual sócio. Então ele foi nesse meu evento. Ele conta que ele tinha acabado de sair da Coca-Cola, que tinha um cargo de chefia lá, era gerente, se não me engano, da Coca-Cola, multinacional, ganhava bem, ganhava 15 mil reais na época. Tinha acabado de sair e ele foi falar comigo. Ele, aí, cara, pô, eu vi que você é militar, tal, mas você pensa em sair, não sei o quê. Aí eu lembro que eu falei pra você que tava lá internalizado, que eu queria, mas tava lá internalizado. Eu, não, cara, que isso, não vou sair não, tá tranquilo. Eu empreendo aqui, eu consigo conciliar, não quero sair não. Mas lá por dentro eu, cara, óbvio que eu quero sair. Mas tava tão lá dentro que eu falava que não. Aí ele fala que foi um doido de água fria. Ele, porra, fui no evento do cara pra ver se o cara também tinha esse mesmo pensamento, o cara falou que não quer sair. E aí foi assim que eu conheci ele. E aí depois, no início do ano passado, eu criei minha fraternidade, né? Que hoje tem mais de 130 pessoas, um grupo de network bem forte, com vários empresários, várias pessoas desse nicho de milhas, agentes de viagem. Então ele entrou na minha fraternidade logo no início, foi um dos primeiros a entrar ali. E essa fraternidade, ano passado, a gente fazia encontros praticamente mensais, né, no Brasil inteiro. A gente fazia um mês em São Paulo, um mês no Rio, um mês em BH, um mês em Brasília. E ele ia em todos esses encontros. Em todos os encontros ele ia. E a gente foi se conectando, foi se conhecendo mais. No meio do ano passado, a gente decidiu começar uma sociedade dentro da agência de viagem. Eu já tinha minha agência, ele tinha dele, só que ambos eram sozinhos. E a gente percebeu que ele era muito bom em coisas que eu era horrível, né? Em gestão, por exemplo, sou horrível de gestão, não tenho controle das coisas, assim, sou péssimo para isso, né? E, por outro lado, eu sou um cara muito mais comercial do que ele, sou muito mais vendedor, de colocar cara, de fazer, de me comunicar, ele é mais dos bastidores. Então a gente viu, cara, deu match, é isso, vamos embora. Aí fechamos essa sociedade, começamos ali, aí mais à frente ele virou meu estrategista digital, porque ele também, além de conhecer de mim, ele também era coprodutor, começou a ser meu estrategista, meu gestor de tráfego. Aí, no início desse ano, a gente virou sócio na empresa de cursos. Ele estava estruturando uma agência de marketing, aí eu também entrei como sócio, então hoje a gente é sócio praticamente em tudo. Que legal. Então, hoje é o cara que eu digo que me completa e que me ajuda muito, e a gente se ajuda, a gente tem a mentalidade muito parecida, tem os valores muito parecidos. Então, isso é muito importante também. Foi o que a gente falou, né, durante a live. Essa parte de você ser bem relacionado, de você fazer conexões é muito importante. Então, eu digo que essa conexão que eu tive com o Everton foi uma das coisas que me ajudou a mudar meu jogo, com certeza. Porque você tem muito mais coragem de tomar qualquer decisão e de fazer qualquer coisa quando você está junto com outra pessoa. Sozinho é tudo muito mais difícil, né? Mas é aquilo que a gente comentou, tem gente que tem essa característica de se isolar, de querer fazer as coisas sozinho. Eu posso garantir que é muito mais difícil, porque eu passei 2 anos praticamente sozinho e hoje eu vejo que, cara, perdi muito tempo. Poderia ter começado antes, me conectado antes com outras pessoas, com ele mesmo, e ter, assim, alavancado meu negócio antes. Exato. Mandaram aqui, ó, Sargentos de 2006 acompanhando, hein, Fábio? Que massa. Tá, legal. Mandaram aqui, ó, Decole Destinos. Quando você viu que poderia sair do exército? Sou oficial da FAB também, não quero ficar 35 anos. Então, foi aquilo que a gente comentou aqui na live, né? Quando eu, principalmente, tive o autoconhecimento suficiente para saber que eu tinha capacidade, tendo saúde, de ter ganhos incomparáveis comparado ao funcionalismo público. Isso aí foi de tudo, né? A gente falou de várias coisas aqui na live. Até depois, essa pessoa não deve ter chegado no início. Né? Depois, não, de tudo que... aqui que a live fica salva, tá, gente? Lá no meu canal do YouTube. Então, para quem não é inscrito, se inscreva lá. É Bárbara Andretti, o nome do meu canal. Meu nome é Bárbara com H no final e Andretti com 2 T's e I. Igual tá escrito aqui no Instagram. Então, é bem fácil de achar e futuramente, logo em breve, né, a live vai estar disponível lá para quem não conseguiu acompanhar ela por completo. Isso, mas de tudo que a gente falou, o principal foi isso. Para mim, foi isso. Foi quando eu olhei para mim e falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vou ganhar X se eu tenho capacidade de fora daqui ganhar 10, 20, 30x fazendo o que eu gosto? Foi o que eu falei, né? O que era uma loucura eu sair passou a ser uma loucura eu ficar. Como que eu vou ficar fazendo uma coisa que eu não gosto, ganhando muito menos, se eu posso sair para fazer o que eu gosto, ganhando muito mais? Aí quando eu vi que era uma loucura, eu falei, cara, tô perdendo tempo. Eu já corri na sala do coronel e falei, ó, quero minhas contas. Tchau. E Fábio, hoje, atualmente, você comentou que tem a sua irmã, tem o seu sócio, você trabalha com cerca de quantas pessoas? Cara,
hoje em todas as nossas empresas, nossa equipe deve estar girando em torno de umas 12 a 15 pessoas, mais ou menos. E como é o seu relacionamento com essas pessoas que você considera assim? Você é suspeito para falar, mas a gente abre aqui esse parênteses aqui. Cara, então, eu sou suspeito para falar, mas eu sou bem sincero. Então, eu não me considero uma pessoa difícil de lidar profissionalmente. Eu até tenho bastante flexibilidade, ouço bastante a opinião das pessoas, mas eu tenho esse perfil um pouco dominador, assim. Então, eu ouço as opiniões, mas dificilmente eu sigo a opinião de alguém. Eu acho que é aquilo ali, a pessoa dá opinião, eu não sou grosseiro, eu aceito, não, obrigado pela opinião, tá, mas beleza, vou fazer assim. Então, tirando o Everton, que eu ouço bastante, até porque é meu sócio, né? Mas os demais eu ouço todo mundo, mas é difícil eu mudar a minha opinião. Mas, assim, até acontece às vezes. Mas é mais difícil. Eu sou bem decidido. E como eu falei, sou bem centralizador e tal. Mas, assim, por um lado é bom porque eu acabo ouvindo muito mais a minha experiência, que acaba sendo melhor do que ouvir de alguém que não tem tanta experiência ou não tá naquele lugar ali de realmente estar pensando no estratégico. Sim, porque não tá vendo às vezes o colaborador tá ali, ele pensa alguma coisa, mas ele não tá vendo todo, ele não tá com a visão estratégica do negócio, ele tá com a visão do operacional do que ele faz, entendeu? Então, às vezes também se deixar levar muito pelo que um colaborador fala, com uma opinião, acaba sendo mais prejudicial do que benéfico. Então, eu procuro ouvir todo mundo, mas focado normalmente no que eu acho que é o certo ali e eu tomo a decisão. No resultado, né? Focado no resultado. E como você considera o clima das suas empresas? O clima é muito bom, cara. Assim, a gente é bem trabalhador, o clima é bem de trabalho, de dar o sangue ali pelo resultado, porque a grande maioria dos nossos colaboradores, eles recebem justamente de acordo com o resultado, sabe? A gente costuma pagar comissão para a maioria dos nossos colaboradores. Então, o cara sabe que se a empresa tiver um bom resultado, ele vai ter um bom retorno. Então, a gente gosta muito disso, justamente por eu ter vivido o contrário. Né? Nas Forças Armadas, eu, às vezes, assim, sem nenhum tipo de soberba, mas às vezes eu ser, naquele momento, o melhor colaborador ali, o melhor do meu círculo, e não ganha nada em troca disso, não muda nada. Às vezes, pelo meu jeito, mesmo sendo muito competente, que eu sei que eu sempre fui. Muitas vezes eu era o cara que o coronel menos gostava, porque eu tenho esse jeito, eu nunca fui muito disciplinado. Então, às vezes, um oficial que era totalmente incompetente, mas era disciplinado, tinha vantagens que eu, mega competente, mas indisciplinado, não tinha. Então, hoje eu procuro olhar com esses olhos e falar, não estou preocupado com isso, estou preocupado com o resultado. Se esse cara é competente, dá resultado, ele vai ganhar uma comissão maior do que os demais e vai ter um retorno de fato. Não fica naquele falso... Como é que chama? O pessoal fala no exército que tem. Esqueci o termo agora. Se alguém entender o que eu estou falando, coloca nos comentários aí que a gente fala. Enfim, aquele negócio que a pessoa... Meritocracia, né? Aquela falsa meritocracia que tem nas Forças Armadas. Que o pessoal fala, não, aqui é tudo por meritocracia. Não é. Não funcionário que faz muito ganha a mesma coisa que o funcionário que faz menos. Então, aqui fora, eu procuro nas minhas empresas fazer justamente o contrário. O cara que trabalha melhor, ganha uma comissão maior, vai ter um retorno maior. Isso acaba incentivando os demais a irem em frente e conquistar mais. E no final, a empresa acaba crescendo por isso, né? E todo mundo ganha junto. É o ganha-ganha. Eu sou muito fã do ganha-ganha. Eu quero ganhar, mas eu quero todo mundo ao meu redor ganhe também, todo mundo fica feliz e é isso. Exato. Em termos de expectativas, Fábio, a gente está caminhando para o final já estamos no final praticamente. Teve alguma expectativa que você tinha em relação aos seus negócios que não se concretizou? Cara, graças a Deus, até agora não. Até agora tudo superou as expectativas, graças a Deus. Em algum momento vai acontecer, inevitável, né? O mundo é um mar de rosas. Em algum momento, alguma expectativa minha não vai ser correspondida. Mas, por enquanto, graças a Deus, foi tudo muito acima. Tudo a gente planeja, fala, vamos fazer tal coisa e vamos ter o resultado X. Aí tem o resultado 2X, 3X. Então, graças a Deus, por enquanto, tem sido assim. Mas quando acontecer, é o que a gente falou, né? A gente tem que ter o equilíbrio emocional suficiente para respirar fundo e falar, cara, faz parte do jogo, vamos digerir aquela situação e vamos para a próxima estratégia, vamos para o próximo ponto, faz parte. E existe alguma fiscalização, Fábio, dessa questão das milhas? Como assim? Tem alguma fiscalização, algum órgão que fiscaliza, algo assim, para trazer alguma segurança com relação às milhas ou realmente não tem, não? Cara, não, hoje não tem nada. Hoje, na verdade, milhas são zero regulamentação. O que se tem hoje são os regulamentos internos dos programas de vantagens que, por exemplo, vedam a comercialização de milhas. Né? Mas já tem diversas decisões judiciais que falam exatamente o contrário. Que as milhas são suas, você faz o que você quiser com elas. Tanto que tem empresas aí com operações bilionárias
né? Que é um 23 Milhas, por exemplo, que agora se juntou com a Maximilhas, inclusive, que trabalham justamente com isso, com compra e venda de pontos e milhas. Então, hoje ainda não é regulamentado, tem vários projetos para que isso seja regulamentado, para que se comece a cobrar impostos, etc. Sim. Mas hoje ainda não é. Então, ainda é um negócio meio que fica no ar, sabe? A galera compra e vende milhas, a companhia aérea fala que não pode, mas ao mesmo tempo fomenta isso em muitos casos. Então, por exemplo, o programa de vantagem da companhia fala que é proibido vender milhas, mas eles vendem milhas. Entendi. Então, assim, não faz muito sentido, entendeu? Tipo, eles proíbem você de vender as suas, mas eles vendem a deles. Por um valor muito mais caro do que você vende a sua. Então, é um jogo que ainda não faz muito sentido. Então, por enquanto, está dessa forma. Entendi. E para finalizar, a última pergunta aqui foi muito bom, hein? Gostei da nossa conversa, Fábio. Foi top. Foi top. Que conselhos que você daria para quem está pensando em ingressar nessa carreira, tanto na de milhas, como fazer também esse processo de transição de carreira? Então, às vezes, a pessoa se identificou realmente aqui com a gente, né? É um militar que está assistindo, ou então um CLT, uma pessoa que tem ali a segurança, o confortozinho, e está pensando em fazer uma transição. E para quem está pensando também em ingressar nesse mercado de milhas, eu queria que você trouxesse conselhos para essas pessoas. Tá ótimo. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, não faça loucuras. Então, gostei muito da live, é isso, não quero mais saber. Segundo, eu vou pedir as contas com uma dívida aqui, não quero nem saber. Não, o processo de transição de carreira tem que ser feito com muita responsabilidade, principalmente sabendo que você tem outras pessoas que dependem de você. Para quem tem filho, nem se fala. Às vezes tem esposa, tem marido, que às vezes não depende, mas a renda contribui dentro de casa. Às vezes tem uma mãe, um pai que tem uma aposentadoria minúscula, que hoje a realidade da maioria é essa, a aposentadoria é bem pequena, né? A aposentadoria da minha mãe hoje não paga nem o plano de saúde dela. Então, não tem sentido. Então, ter essa responsabilidade na hora de fazer a transição de carreira, né? Acumular um patrimônio compatível antes de você sair, que é o que a gente fala que é a verdadeira estabilidade. A estabilidade do serviço público, na verdade, não é uma estabilidade. De uma hora para outra pode ter uma canetada e você sair por algum motivo, ter algum problema. Quando você tem patrimônio, aí sim você tem a verdadeira estabilidade. Você tem uma tranquilidade que, independente do que acontecer, aquilo é seu e acabou. Então, construir um patrimônio compatível, né? Não estou dizendo assim, não, só vou sair quando eu tiver não sei quantos milhões na conta, que aí você nunca vai sair, você vai ficar sempre postergando. Não, quando eu tiver mais 1 milhão, mais 1 milhão. Não. Coloca ali uma margem de segurança, não, quando eu tiver esse valor X aqui, eu vou pedir as contas. E aí, bateu aquele valor, vai, toma a decisão. Esse seria o segundo conselho, né? Tome decisão, porque se você ficar esperando alguém tomar a decisão por você, você nunca vai tomar a decisão. Não espere o momento ideal. Construa o seu patrimônio e quando for o momento, tome sua decisão e vai. Você nunca vai achar que é o momento ideal. Sempre vai achar, não, mas se eu esperar mais um mês... Eu lembro que quando eu pedi minha demissão no passado, aí na minha cabeça, não, vou esperar dezembro, porque em dezembro tem as minhas férias, eu vou poder tirar minhas férias para em janeiro, cara, não tem sentido. Aí, em um dado momento, eu peguei e falei, cara, não tem isso, momento ideal, eu vou pedir agora, dane-se as férias, eu vou sair, eles me pagam as férias, eu saio, acabou. Então, tomar a decisão é muito importante, não esperar o momento ideal, né? E procurar fazer coisas que você realmente gosta, de preferência transformar hobbies, transformar coisas que você gosta em negócios. Isso não é ilusão, isso é totalmente possível. Todo mundo tem um hobby. Se você consegue transformar um hobby num negócio, você trabalha feliz. Eu acordo, nem sei quando é feriado, quando não é, quando é final de semana. Só sei que minha esposa está em casa. Ela está em casa, hoje deve ser final de semana, deve ser feriado, não sei. Porque assim, eu trabalho todo dia, tranquilo, o dia que eu também não estou afim de trabalhar, eu não trabalho, mas quase todo dia eu estou afim, porque eu faço coisas que eu gosto. Então, isso faz muita diferença. Sim. Então, na minha opinião, não faz sentido você fazer uma transição de carreira para fazer algo que você também não gosta. Exato. Aí, total. Não faz nenhum sentido. Então, procure empreender com algo que você goste. Ah, mas o que eu gosto não dá dinheiro. Cara, tudo que você possa imaginar no mundo tem como dar dinheiro. Né? Eu tenho um familiar de um amigo meu que tem uma página no Instagram de vender laço de cabelo de criança. Ganha mais de 10 mil por mês de lucro, vendendo laço de cabelo. E quando escalar mais, vai ganhar 30, 50, 100. Então, assim, dá para ganhar dinheiro com qualquer coisa que você possa imaginar. Se você fizer uma coisa que você gosta, vai ser muito mais fácil e a sua jornada vai ser muito mais leve do que fazendo algo que aparentemente dá muito retorno, mas você não gosta, está fazendo pela grana. Aí, na minha concepção, não vale a pena. Não vale
a pena. Exatamente. Eu falo muito isso no processo vocacional, né? A pessoa fala assim, eu entrei pelo dinheiro e tal. Então, por que você está infeliz hoje, se era pelo dinheiro? Né? Se fosse só o dinheiro, você não estava infeliz hoje porque você tem o dinheiro. E aí? Então, é muito importante. E, além disso, né, eu falo como coach de carreira, você ter um acompanhamento profissional, um direcionamento profissional, de forma assertiva, que nem ele falou, né? Poxa, eu errei tanto com coisas que se eu tivesse feito um curso, eu teria aprendido e não teria errado. Então, o processo de escolha, de transição de carreira, funciona da mesma forma. Você vai economizar tempo, dinheiro e energia, literalmente, se você tiver um direcionamento profissional, porque fazer sozinho é possível, mas dá muito mais trabalho, você erra mais vezes, você gasta mais tempo, mais dinheiro, mais energia. Então, sou suspeita para falar, mas eu super defendo o meu trabalho e eu realmente acredito no potencial de você fazer um processo de transição de carreira acompanhado de um profissional. Quem tiver dúvidas, tiver interesse em saber, é só mandar para mim no direct, olha, Bárbara, eu tenho interesse, ou então mandar a palavra piloto, que é muito mais fácil de você lembrar, e a gente vai conversar sobre isso. Para quem não é inscrito no meu canal do YouTube, Bárbara Andretti, lá você vai ter acesso às lives do Fora da Caserna e às lives do Destravando Carreiras. Eu entrevisto profissionais de diversas áreas para eles trazerem o conhecimento das suas profissões. Fábio, muito obrigada por você ter estado aqui comigo. Tá ótimo, eu que agradeço o convite. Espero que... Não sei se alguém ficou do início ao fim na live aí, foram quase 1h30, né? Mas espero que tenham aproveitado. Acredito que vários aí vão assistir depois gravado. Espero que de alguma forma os insights que a gente trouxe aqui possam ajudar essas pessoas a tomar essa difícil decisão, que não é fácil. Mas que assim, muda a nossa vida. E para quem está infeliz dentro das Forças Armadas, saiba que a vida aqui fora, né? A vida não se resume a quartel. Então, tem vida aqui fora e empreender, ser dono do seu próprio negócio, ser dono do seu tempo, isso nada paga. Ter essa liberdade nada paga de você escolher o dia que você não quer trabalhar, que você quer, que você não quer viajar. Isso é muito importante e, assim, é o que eu tenho vivido e desejo que todos possam também ter esse processo de transição de carreira da melhor forma possível, de preferência, como você falou, acompanhado de um profissional, né? Eu não tive esse acompanhamento de um profissional, mas, assim, como eu falei, eu sempre fui muito de me conectar com as pessoas, então meu sócio que tinha passado por isso há pouco tempo me ajudou muito nesse processo, um outro sócio meu também, que é empreendedor praticamente a vida inteira, me ajudou muito nesse processo. Então, se você puder contratar um profissional, melhor. Se você não puder ou não quiser, né, pelo menos esteja com outras pessoas que já passaram por aquilo e que vão poder te ajudar, vão poder te dar segurança, te dar força para você passar por esse processo que, como eu falei, não é fácil. No dia que você sai tua demissão, é o melhor dia da tua vida e ao mesmo tempo é o dia mais delicado que você fica naquele desespero. Daqui 30 dias não vai ter mais salário na minha conta, né? Mas podem ter certeza que vale muito a pena ser feito da forma certa. Com certeza. Beleza? Fábio, muito obrigada novamente por ter aceitado aqui o convite. Pessoal, espero ter agregado aqui com vocês através dessa live aqui com o Fábio, o conhecimento dele, a experiência dele. E a ideia realmente dessas lives do Fora da Caserna é justamente compartilhar as experiências que deram certo, porque muitas deram certo. Às vezes a gente quer se conectar só com as histórias que deram errado, né? Ou então ficar abraçando aquele medo. Não é assim que as coisas funcionam. A gente conversou aqui durante a live inteira que precisa sim sair da zona de conforto. Então a ideia da live é realmente compartilhar histórias verdadeiras, histórias de sucesso para você se sentir mais seguro e ter esse amparo aqui em termos de pessoas também, de conexões que nem o Fábio trouxe, que é tão importante. Pessoal, boa noite. Espero que tenham todos aproveitado essa live. Eu sei que todos não ficaram aqui do início ao fim, mas ela vai estar disponível lá no meu canal do YouTube. Fábio, muito obrigada. Valeu, boa noite. Tenha uma boa noite. Tchau.